Barrow é um espadachim de meia-idade que toca um dojo no fim do mundo e leva uma vida bem tranquila. Um dia, enquanto treinava, o pai dele se vira e diz que bem que queria uns netinhos pra mimar. Já faz anos que Barrow assumiu como instrutor, mas ele continua solteirão, do mesmo jeito. Barrow diz que está ocupado demais com o dojo da família para pensar em ter filhos, mas o pai insiste para ele pelo menos tentar. O pai até sugere que Barrow dê um jeito de casar com uma aluna, mas por questões éticas, ele recusa. Esse dojo está na família de Barrow há gerações, e ele trabalha duro como instrutor desde que assumiu do pai. Ele já sonhou em alcançar grandes feitos, tipo virar um mestre espadachim famoso, mas embora seja bem melhor que a gente comum, ele não se acha digno do título de mestre. Dito isso, ele se considera um bom professor, já que muitos alunos viraram espadachins de sucesso depois de formados. Assim que o treino acaba, Barrow vai jantar com os pais, mas o pai ainda insiste para ele desencalhar logo. O pai de Barrow tenta fazer a esposa pressioná-lo para arrumar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo, não precisa apressar. No entanto, ela ainda espera um netinho do Barrow. Barrow engasga de leve com a comida, porque falar é fácil, difícil é fazer, ainda mais que ele nem tem um crush. E não é como se uma gata fosse brotar na porta dele, né? Segundos depois batem na porta e Barrow abre para encontrar uma gata parada na frente. Ela o saúda como mestre e depois de olhar com atenção, Barrow percebe que é uma ex-aluna. Alicia Citrus. Barrow a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para eles botarem o papo. Barrow lembra que Alicia era uma aluna talentosa, mas jamais imaginaria que ela viraria comandante da Ordem dos Cavaleiros Reais. Enfim, Alicia explica que parte do dever dela é treinar recrutas. Então fez questão de recomendar Barrow como instrutor especial de esgrima. Ela até conseguiu aprovação imperial, então veio dar a boa notícia ao Barrow. Ele nunca pediu para ser instrutor imperial, então pensa em recusar, mas o pai diz que podem executar quem desobedece uma ordem imperial, então ele não pode ignorar assim. Alicia garante a Barrow que ele não vai morrer se recusar, mas provavelmente enfrentaria consequências graves. Então é melhor ele ir na onda. Ela já tem uma carruagem à espera para levá-los à capital, então podem partir agora e amanhã ela dá os detalhes do novo trampo. Barrow não acredita que Alicia espera que ele saia agora, mas o pai já topou a ideia, então deseja boa sorte ao Barrow e diz para ele arrumar uma esposa enquanto estiver na capital. Na verdade, ele diz que Alicia seria a esposa perfeita para Barrow. Mas Barrow manda ele parar com essas ideias, porque está deixando a Alicia sem graça. Há uma diferença de idade enorme para eles serem um casal, mas Alicia murmura baixinho que não se importaria. Enfim, Barrow não quer descobrir quais são as consequências graves, então aceita a proposta e acompanha a Alicia até a capital. Enquanto os dois estão na carruagem, Barrow percebe que Alicia ainda usa a espada que ele a presenteou. Essa é uma espada que Barrow dá a todos os alunos que se formam no dojo, e Alicia tem cuidado muito bem da dela desde que a recebeu. Barrow fica feliz em ver que ela valoriza tanto o presente dele, mas não acha que essa espada seja boa o suficiente para uma comandante de cavaleiros como ela. Ele diz que ela acharia algo melhor em qualquer ferreiro, mas Alicia diz que essa é a espada perfeita para ela. Barrow assume que ela está apegada porque, como ex-mestre, ela ainda acredita que tudo que vem do Barrow é superior, mas ele é um espadachim qualquer, então nunca daria conta como instrutor especial. Nesse momento, Alicia fala e diz que está super animada que o mestre espadachim do interior finalmente está vindo para a capital. Barrow não faz ideia de quem ela fala, porque ele não é caipira e com certeza não é um mestre, mas ela diz que ele é famoso no mundo da esgrima. Ele treinou dezenas de alunos que viraram espadachins e aventureiros lendários, então ele é uma lenda viva, embora Alicia não goste do apelido. Barrow acha a história curiosa, mas está convencido de que só a Alicia o considera um mestre espadachim. Logo eles chegam à capital do reino, então Alicia deixa Barrow numa estalagem para ele descansar e diz que o busca de manhã. No dia seguinte, Alicia leva Barrow ao castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela informa a todos os recrutas que Barrow é tão forte que nem ela daria conta, então eles deveriam se sentir honrados em ter um professor tão fera. No entanto, uns cavaleiros não acham que Barrow merece um cargo tão alto, e um deles está especialmente insatisfeito com isso. Um pouco depois, Barrow está conversando com Alicia nos corredores, e ela o parabeniza por virar oficialmente um instrutor especial. Ela diz a Barrow que ele só precisa vir para treinar os recrutas 3 ou 4 vezes por mês, então não deve atrapalhar muito as aulas normais no dojo. Nesse momento, uma garota vem correndo na direção do Barrow, e ela está tão animada para ver o mestre de novo que mal se aguenta. O nome dela é Kuruni, e ela foi aluna do Barrow há 2 anos. Ele lembra que o sonho dela era entrar para a Ordem dos Cavaleiros, então fica feliz em ver que ela realmente realizou. Embora Kuruni ainda seja só uma trainee, então ela ainda tem muito chão pela frente antes de virar uma cavaleira de verdade. Dito isso, ela está feliz por treinar com Barrow de novo, e o mesmo vale para Alicia. Mais tarde naquele dia, Barrow volta para casa, mas ao abrir a porta, descobre que mais um aluno veio fazer uma visita. O nome dele é Randred, e ele veio apresentar a esposa e o filho recém-nascido ao Barrow. Barrow fica feliz em ver que Randred está se dando bem, mas o pai o corta e diz que Barrow não deveria nem voltar para casa até ter esposa e filho como Randred. Falando nele, depois de se formar no Barrow, ele virou um aventureiro rank platina. Mas agora que ele tem um filho, quer se aposentar e voltar para a vila.
Rank Platina é bem difícil de conseguir, então Barrel se surpreende que Randred esteja disposto a largar tudo tão fácil, mas de novo, ser aventureiro é um trabalho perigoso, então ele provavelmente não quer arriscar tendo um filho para cuidar. Enquanto está aqui, Randred promete fazer o melhor para tocar o dojo, mas Barrel não faz ideia do que ele fala. O pai de Barrel diz que como Randred é bem habilidoso, ele pode assumir como instrutor, e isso significa que Barrel não vai mais precisar ficar aqui, então o pai está o expulsando. Mesmo que Barrel seja o dono da casa. No dia seguinte, Barrel explica a situação toda para Alicia e diz que precisa achar uma casa aqui na cidade. A estalagem onde dormiu ontem era luxuosa demais para ele ficar de vez, então ele quer um lugar mais em conta. E Alicia está super feliz em ajudar a procurar. Ela pergunta se ele gostaria de morar na casa dela, mas Barrel não acha apropriado, então, para decepção da Alicia, ele recusa. Alicia então pergunta se ele gostaria de comer com ela, já que é hora do almoço, e Barrel topa, então eles começam a ir para um... No entanto, enquanto eles estão andando, alguém chama Alicia de sem vergonha por andar com um homem pela cidade e chamá-lo de mestre sem nem pensar. A garota e Alicia parecem ter uma história complicada juntas, e a garota acha um absurdo que uma comandante de cavaleiros orgulhosa esteja andando com um homem qualquer. Barrel tem tentado esconder o rosto para evitar conflitos, mas a garota quer ver o rosto dele, então ela puxa o capuz, e assim que reconhece Barrel, ela o chama de mestre também. Barrel fica confuso porque não faz ideia de quem ela seja, então ela o lembra que o nome dela é Serena, e ele uma vez a salvou e ensinou a usar uma espada. Demora um pouco para Barrel lembrar, mas ele recorda de ter encontrado uma garota ferida 20 anos atrás. Ele a acolheu e cuidou dela, e a ensinou a lutar, mas não havia há mais de 10 anos, então fica surpreso e feliz ao ver que ela é uma aventureira rank preto. Serena pede desculpas por não ter visitado Barrel todos esses anos, mas também está curiosa para saber por que ele está de repente na capital do reino. Alicia explica que Barrel foi nomeado instrutor especial para a Ordem dos Cavaleiros, então ele está se mudando para a capital. E ela está aqui para ajudá-lo a encontrar uma estalagem adequada. No entanto, Serena diz que seria muito melhor para achar acomodação, porque, como aventureira, ela estava acostumada a estalagens. Serena e Alicia começam a discutir quem vai procurar casa com... E Barrel não faz ideia porque as duas se odeiam tanto, mas com a ajuda delas, ele finalmente consegue achar uma estalagem que o agrada. Ele agradece a ajuda das duas, mas pede para que parem de discutir por causa dele, porque ele não aguenta mais gritaria. Por respeito ao Barrel, as duas param de discutir e voltam para casa. Barrel as observa da janela, e embora ele não possa dizer que vai curtir toda a agitação da vida na cidade, ele acha legal ter tantos alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está treinando como sempre, e o vice-comandante Hemblitz está dominando todos os outros com sua habilidade. Depois de derrotar seu parceiro de treino, Alicia de repente faz um comunicado e informa a todos que houve uma mudança na agenda. De uma vez por semana, Barrel os instruirá a partir de hoje, então ela espera que eles trabalhem mais duro do que nunca. Barrel diz a todos que está feliz por estar aqui, mas antes que ele possa começar sua primeira lição, Hemblitz se aproxima e diz que tem algo a dizer. Para ser um instrutor especial para a Ordem dos Cavaleiros, Barrel precisaria possuir um certo nível de força, então ele o está desafiando para um duelo. Hemblitz não quer ser desrespeitoso, ele só quer ter certeza de que Barrel é bom o suficiente para o cargo, e como vice-comandante ele tem o direito de pedir um duelo, então Alicia autoriza. Barrel queria que ela parasse de aceitar as coisas por ele, mas como Hemblitz o desafiou, ele não tem escolha a não ser se preparar para o duelo. Hemblitz tem certeza de que Alicia só tem Barrel em alta conta porque ele foi seu instrutor quando criança. Mas isso não significa que Barrel sirva como instrutor especial para a Ordem dos Cavaleiros, então Hemblitz vai provar isso derrotando Barrel agora. Barrel concorda com Hemblitz, porque não se acha bom o suficiente para o trabalho, mas ficaria feio para Alicia se o homem que ela recomendou perdesse fácil, então ele decide dar o seu melhor contra Hemblitz. O duelo começa, e Hemblitz avança para atacar Barrel. Barrel começa a parar os ataques e fica impressionado com o poder e a velocidade que Hemblitz possui, mas ele sabe que se conseguir desviar um golpe no momento certo, isso deixará Hemblitz vulnerável, e ele poderá se aproximar para um golpe. É exatamente isso que ele faz, e Hemblitz fica sem palavras porque em uma batalha real, ele definitivamente teria morrido agora. Isso conta como um ponto para o Barrel, então os dois voltam às posições iniciais e Hemblitz começa a atacar de novo. Barrel ainda não acredita o quão forte Hemblitz é, mas todos os seus movimentos são previsíveis, então é bem fácil de aparar. Hemblitz percebe que não vai acertar Barrel se não for com tudo, então ele usa seu golpe característico para atacar. A técnica da lâmina de guerra tem tanto poder que não pode ser bloqueada nem aparada, então não deveria ter como Barrel vencer aqui. No entanto, depois que Hemblitz balança a espada, Barrel reaparece atrás dele com a espada no pescoço de Hemblitz. Com isso, Barrel venceu oficialmente o duelo, e Hemblitz nem fica bravo. Ele está impressionado com a habilidade que Barrel exibiu, e pede desculpas por ter sido rude antes. Mais tarde, Hemblitz dá uma festa para dar as boas-vindas a Barrel como o novo instrutor. Mas ele ainda quer muito saber como Barrel conseguiu contra-atacar seu golpe giratório característico. Barrel explica que tudo o que ele fez foi se mover junto com a rotação de Hemblitz, que foi como ele acabou atrás dele. Mas fazer isso é muito mais difícil do que Barrel faz parecer.
De qualquer forma, Hamblitz está ansioso para treinar com Barrow, e os outros também. Uma semana se passou desde que Barrow se tornou instrutor aqui, e enquanto dois dos cavaleiros estão praticando juntos, ele se aproxima para dar uns conselhos. Ele tem observado a luta deles e a esgrima é boa, mas ele acha que precisam trabalhar à distância. Ele demonstra que se você se concentrar demais na espada do oponente, ele pode se aproximar sem você notar. Pode não parecer muito, mas numa luta de espada real, meio passo de distância pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Barrow pensou que estava só dando conselhos básicos, mas com a forma como todos o olham, você pensaria que ele acabou de soltar a maior sabedoria de todos os tempos. Desde o duelo de Barrow com Hamblitz, os cavaleiros têm tratado cada palavra do Barrow como lei. E ele tem que admitir que isso tornou o trabalho dele bem mais fácil. Assim que o treino acaba, Barrow se senta para relaxar e Hamblitz lhe entrega uma toalha para enxugar o suor. Alguns minutos depois, Kurune se aproxima de Barrow e pergunta se ele tem algum plano para depois. Barrow não estava planejando nada, então Kurune pergunta se ele gostaria que ela o mostrasse a cidade. Agora que Barrow pensa nisso, ele não teve chance de ver muito da capital ainda, então ele aceita a oferta da Kurune, e ela corre animadamente para ir trocar de roupa. Enquanto isso, Alicia está ocupada se reunindo com os oficiais do reino para lhes dar um relatório sobre a Ordem dos Cavaleiros, especialmente com um novo instrutor especial contratado recentemente. Alicia os assegura de que Barrow superou todas as expectativas, e como não há mais o que discutir, a reunião se encerra. As pessoas a avisaram que se ela quisesse continuar aprimorando a esgrima, deveria evitar virar comandante por causa da burocracia toda. O único motivo para ela aceitar esse trabalho foi porque ela precisava de uma posição de poder para trazer Barrow para a capital. Quando Alicia ainda era criança, os pais a levaram para o dojo de Barrow para ela aprender a se defender. E desde o momento em que conheceu Barrow, ela soube que ele era uma pessoa gentil. Depois que ela entrou no dojo, Barrow a fez praticar golpes de espada e pular tocos de árvores para treinar a mobilidade. Ele também a fez fazer alguns treinos básicos de força, e embora seus métodos pudessem ter sido meio pouco ortodoxos, em pouco tempo, Alicia se sentiu bem confortável usando uma espada. Um dia, Barrow perguntou a Alicia se ela gostaria de ter uma batalha simulada com ele. E ela concordou animadamente porque queria mostrar tudo o que aprendeu. No entanto, quando ela realmente enfrentou Barrow, não achou nenhuma abertura na postura dele. Como Alicia cresceu aprendendo com Barrow, ela pensou que todos os instrutores de esgrima eram tão bons quanto ele. Mas um dia, quando Barrow os levou para uma batalha simulada contra outro dojo, ela percebeu que estava errada. A pessoa que ela enfrentou era cheia de aberturas e tinha a paciência de uma criança porque ele atacou Alicia cegamente, sem plano. Como esperado, Alicia deu um baile nele, e mal foi um desafio para ela. Assim que a batalha simulada acaba, Barrow e seus alunos começam a voltar para o dojo. E Barrow fica feliz que os alunos tiveram chance de enfrentar estilos de luta diferentes. Falando nisso, Alicia perguntou a Barrow se o dojo dele é melhor que a média, mas ele não gosta de pensar assim. Claro, eles podem ter vencido a batalha simulada hoje, mas é mais importante focar no que se aprendeu com a experiência do que se venceu ou perdeu. Alicia entende o que Barrow quer dizer, mas então ela percebe que seu grampo de cabelo sumiu. Ela percebe que deve ter deixado cair lá no dojo, e é muito importante para ela. Então ela diz a Barrow que vai voltar para pegar. Alicia eventualmente chega de volta ao outro dojo, então ela começa a procurar o grampo que deixou cair. Mas infelizmente, parece que o cara que ela derrotou o achou antes dela. Por um segundo parecia que ele seria legal e entregaria sem causar problemas, mas seria bom demais para ser verdade. Em vez disso, ele joga o grampo no dojo e diz que Alicia vai ter que enfrentar todos eles de uma vez se quiser o grampo de volta. Ela pode tê-lo vencido na batalha simulada, mas não tem como ele perder com todos os amigos o apoiando. Considerando o quão ruins eram as habilidades de espada deles antes, Alicia poderia ter uma boa chance de derrotar todos sozinha. Mas ela sabe que Barrow não gostaria que ela usasse as habilidades para bater nos outros. Então ela apenas ficou parada, totalmente pronta para apanhar. No entanto, antes que o idiota pudesse bater nela, Barrow se coloca na frente de Alicia e leva o golpe no lugar dela. O golpe não causou dano nenhum, mas ainda doeu um pouco. Então ele perguntou aos meninos se é assim que eles querem usar a esgrima. O idiota ainda não entende que o que ele faz é errado, então ele tenta golpear Barrow na cabeça dessa vez. No entanto, Barrow facilmente se abaixa e desarma o idiota num movimento rápido. Ele então passa a parar vários amigos do idiota. Mas antes que as coisas piorem, o mestre do dojo deles aparece. Ele ouviu a confusão e correu assim que pôde, mas está muito desapontado ao ver os alunos se comportando de forma tão incivilizada. Ele se ajoelha para se desculpar sinceramente com Barrow e promete que isso nunca mais vai acontecer. Barrow e Alicia começam a caminhar para casa juntos, e Barrow explica que teve um mau pressentimento quando Alicia foi pegar o grampo, então ele a seguiu para ter certeza de que estava bem. Alicia se sente mal porque Barrow apanhou por causa dela, mas ele diz a ela que o golpe não foi tão ruim. E além disso, ela não fez nada de errado, então não precisa se culpar pelo que houve. Pelo contrário, ele acha que a culpa foi dele porque, como professor de Alicia, não deveria tê-la deixado ir sozinha numa situação perigosa.
Anos se passam, e Alicia está no meio de outra batalha simulada com Barrow. A forma de Barrow ainda é sólida como sempre, mas desta vez, enquanto ele balança a espada, Alicia consegue acompanhá-lo e marcar um ponto contra Barrow pela primeira vez. Barrow fica surpreso com o quanto Alicia melhorou, mas ele acredita que ela está finalmente pronta para se formar no dojo, então ele a presenteia com a espada cerimonial de graduação. A essa altura, Alicia havia percebido que Barrow ignorava o quão divinas eram suas habilidades de espada, e ela não queria mesmo deixar o dojo dele porque ainda tinha muito o que aprender com ele. Mas ao mesmo tempo, ela não queria arrumar encrenca pro Barrow, então nem discutiu com ele. Em vez disso, ela se propôs a provar que as técnicas dele eram superiores a todas as outras, então se matriculou no programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de entrada. E como ela já esperava durante o teste, nenhum dos outros candidatos era páreo para o treinamento que o Barrow tinha dado a ela. Nem mesmo os examinadores conseguiam acompanhá-la, então eles nunca teriam chance contra o Barrow. Ele possui um tempo de reação quase humano e habilidades de observação que superam em muito qualquer pessoa normal. Então a Lucia não tem a menor dúvida de que o Barrow é o maior espadachim do mundo, sem mais nem menos. No entanto, o Barrow não faz ideia da própria habilidade, e conhecendo-o bem, ele viveria feliz o resto dos seus dias como um mestre espadachim totalmente desconhecido. Mas a Alicia se recusou a deixar seu mestre permanecer sem o devido reconhecimento. Com suas habilidades, ela foi subindo lentamente nas fileiras da Ordem dos Cavaleiros, na esperança de ganhar poder para apoiar o Barrow. E quando ela finalmente adquiriu a posição de comandante dos Cavaleiros, já haviam se passado 10 anos desde que ela deixou o dojo dele. E nesse meio tempo, o Barrow se tornou ainda mais incrível do que ela se lembrava, tipo, muito mais. Ela se sente um pouco culpada por tê-lo nomeado instrutor sem perguntar antes, mas foi a única maneira que ela encontrou de fazê-lo sair da vila, e finalmente ganhar algum reconhecimento. Ela volta para o salão de treinamento e encontra o Hemblitz para perguntar como foi o treino com o Barrow. O Hemblitz diz a ela que foi simplesmente incrível, e que todos aprenderam demais com ele hoje. A Alicia não vê o Barrow por ali, então pergunta se ele já foi para casa, mas o Hemblitz diz que ele na verdade saiu com a Kirune porque ela disse que queria mostrar a cidade para ele. A Alicia fica um pouco com ciúmes depois de ouvir isso, porque a Kirune basicamente chamou o Barrow para um encontro, e ela queria muito ter pensado nisso primeiro. Enquanto isso, no encontro do Barrow e da Kirune, ela está mostrando a ele todas as lojas maravilhosas que eles têm na cidade, e o Barrow está super impressionado com o quão animado este lugar é comparado à sua vila. Embora ele se pergunta por que a Kirune o trouxe para o Distrito Ocidental, já que todas as atrações turísticas, tipo o Palácio da Igreja, deveriam estar no Distrito Norte, né? A Kirune diz que ele está certo, mas depois que você mora na cidade por tempo suficiente, você vê o palácio e a igreja o tempo todo, então fica meio sem graça depois de um tempo. Mas o Barrow estava na verdade super ansioso para ver o lugar, viu? Enquanto eles ainda estão andando pelo mercado, o Barrow ouve alguém chamá-lo. Então ele se vira e encontra uma garota vindo em sua direção. Ela o está chamando de mestre, então deve ter sido uma das alunas dele, mas ele não faz a menor ideia de quem ela é. Ela também parece ser bem amiga da Kirune, mas ele ainda não consegue se lembrar de quem ela é, de jeito nenhum. A garota fica super desapontada que o mestre dela a tenha esquecido, então ela aponta para a espada dela para lembrá-lo que ela foi uma das alunas formadas por ele. O Barrow pensa por mais alguns segundos e ele finalmente se lembra de onde tinha visto a garota antes. O nome dela é Facel, e ela era de fato uma das alunas dele. Ela passou 2 anos treinando ao lado da Kirune, embora ela parecesse bem diferente naquela época, sabe? Já se passaram 5 anos desde que o Barrow a viu, então ela certamente cresceu muito desde aquela época, né? E ela tem se saído super bem na capital, porque agora ela é o as do corpo mágico, uma coisa e tanto. O Barrow fica feliz em saber que ela está bem, mas ele está um pouco surpreso que ela tenha se juntado ao corpo mágico, porque ele não se lembra de ter ensinado absolutamente nada a ela sobre magia. A Kirine pergunta a Faith se ela está ali para fazer umas comprinhas, então ela explica que veio comprar alguns acessórios mágicos. O Barrow nunca tinha ouvido falar de acessórios mágicos antes, então a Faith pega um e explica que ele permite que qualquer pessoa use magia, tipo, qualquer um mesmo. Embora ela seja capaz de usar magia sem acessório nenhum, o Barrow fica surpreso que a Faith possa realmente usar magia sozinha. Mas, pensando bem, ela disse que faz parte do corpo mágico. Então faz todo o sentido, né? Bem nesse momento, o Barrow ouve uma mulher gritar porque a bolsa dela acabou de ser roubada, tipo, na frente deles. Assim que ele vê a cena, o Barrow já se prepara para perseguir o cara. Mas antes que ele faça qualquer coisa, a Faith diz a ele que pode deixar que ela cuide disso. Ela então saca a espada dela e a cobre de magia antes de desferir um golpe na direção do ladrão. O golpe dela libera uma explosão de energia mágica que amarra as pernas do ladrão, e assim que ele cai no chão, a Kurumi o apreende rapidinho. O Barrow fica super impressionado com o quão bem as duas lidaram com a situação, especialmente a magia da Faisal, porque ele nunca tinha visto absolutamente nada parecido antes, de verdade. A Faisal explica que ela basicamente cobre a espada dela com magia sempre que luta, e o treinamento do Barrow é super útil quando se trata de adaptar a magia para o combate, então ela é muito grata. E o Barrow é igualmente grato que a Facel ainda esteja usando todas as técnicas que ele a ensinou, sem exceção. Na manhã seguinte, o Barrow acorda cedinho para dar um passeio pela cidade, mas enquanto ele está andando, ouve alguém chamando o nome dele. Ele se vira e encontra uma garotinha parada ali, então ele pergunta se ela está perdida, tipo sozinha. A garota grita com ele por tratá-la como uma criança, afinal, ela é a chefe do corpo mágico. Mas o Barrow pensa que a garota está só de brincadeira, então ele não acredita nela, de jeito nenhum. A garota está começando a ficar bem frustrada pelo fato de o Barrow não acreditar nela, então ela demonstra o poder dela, gerando uma enorme bola de fogo do dedo dela.
O Barrel finalmente acredita que ela faz parte do corpo mágico, mas ele está super surpreso que uma garotinha tão pequena pudesse usar magia daquele jeito, sabe? Ela diz a ele pra parar de chamá-la de garotinha. O nome dela é Lucy, e ela é uma adulta completamente crescida, tá legal? Ok, talvez crescida seja um pouco de exagero, mas ela é muito mais velha que o Barrel, então ela não vai tolerar que ele a trate como uma criança de jeito nenhum. A Feist contou a ela tudo sobre o Barrel, e como ele é incrível, então ela queria muito conhecê-lo pessoalmente. Ela tem certeza de que o Barrel deve ser um professor excelente, porque a habilidade da Faisal com a espada é simplesmente excepcional, sabe? Mas o Barrel diz que o sucesso da Faisal se deve, na verdade, ao trabalho duro dela mesma. Tudo o que ele fez foi ensiná-la o básico, só isso. O Barrel tem andado com a Lucy só por educação, mas ela eventualmente o leva pra uma área bem ampla e aberta, e qualquer gamer já sabe onde isso vai dar, né? A Lucy gosta muito da magia dela, então ela treina todos os dias pra melhorar o máximo possível, sem parar. No entanto, ela não tem ninguém digno pra praticar, mas como o Barrel é um mestre espadachim lendário, ela acha que ele vai ser um bom desafio pra ela, com certeza. Antes que o Barrel pudesse sequer responder, ela tenta atingi-lo com uma explosão de fogo, mas ele pula pra trás e consegue desviar a tempo. O Barrel teria preferido evitar lutar completamente, de verdade. Mas com o jeito que a Lucy está encarando ele, não parece que ela vai deixá-lo ir até que ele dê a ela uma luta de verdade, né? Então ele saca a espada dele e se prepara pra enfrentá-la. A Lucy lança uma bola de fogo gigantesca no Barrel, então ele pula pra fora do caminho e começa a se mover rapidamente para desviar do ataque dela. A Lucy continua jogando bolas de fogo nele, mas o Barrel consegue desviar e aparar tudo o que ela atira, então ela decide mudar na estratégia e usa magia de gelo para criar 3 bolas de gelo. Ela joga as bolas de gelo no Barrel, e apesar do tamanho delas, ele consegue facilmente cortar o gelo ao meio com um único golpe da espada dele. Depois de ver o que o Barrel pode fazer, a Lucy fica ainda mais envolvida nessa luta, mas o Barrel quer terminar as coisas o mais rápido possível, então ele começa a avançar com tudo em direção a ela. Ele não quer de jeito nenhum machucá-la de verdade, então ele pretende apenas usar o punho da espada dele para nocauteá-la. Mas assim que ele chega numa distância de ataque, a Lucy se cobre em chamas para forçar o Barrel a recuar rapidinho. Ele a deixou preocupada por um segundo ali, porque ela sabe que seria nocauteada instantaneamente se deixasse o Barrel chegar muito perto, tipo na hora. O Barrel está realmente começando a desejar poder usar magia também, porque é muito difícil lutar contra ela só com uma espada, mas a luta está apenas começando, viu? Ela invoca ainda mais bolas de fogo atrás do Barrel, então ele é forçado a começar a correr de novo. A Lucy acha engraçado como o Barrel está só correndo sem um plano, mas, poxa, essa é a primeira vez que ele enfrenta um mago, então ele não tem exatamente um livro de estratégias para isso, né? As bolas de fogo eventualmente param de chover, mas assim que o Barrel pensa que está seguro, a Lucy joga uma bola de gelo gigantesca em cima dele. Ele a avista a tempo e a rebate de volta para Lucy, mas ela consegue facilmente destruí-la com a magia de fogo dela sem esforço. Como resultado, agora há uma camada de névoa obstruindo completamente a visão dela, então o Barrel tenta aproveitar essa abertura para atacar, mas a Lucy ainda não está sem truques e usa magia de raio para jogá-lo para trás, com tudo. O Barrel ainda não conseguiu acertar um ataque sólido na Lucy, mas ela também não acertou o Barrel, né? E ela está começando a ficar bem frustrada com isso. Ela esperava terminar essa luta com feitiços básicos, mas como o Barrel aguentou por tanto tempo, ela decide usar o trunfo dela, a carta na manga. O Barrel percebe que ela pausa por um momento, então ele pensa que essa pode ser a chance dele de atacar, mas um segundo depois, ele congela no lugar porque a Lucy acabou de invocar um buraco negro, tipo, do nada. Ele não tem a menor ideia do que aquela coisa deveria fazer, mas ele consegue perceber que vai ser muito ruim se ele avançar. Então ele espera pacientemente que a Lucy faça um movimento. No entanto, ela de repente desfaz a magia dela. Não tem sentido nenhum em continuar a luta se o Barrel consegue manter a compostura daquele jeito, mesmo diante de um buraco negro, né? Então, ela se desculpa por ter levado as coisas longe demais e diz que eles podem terminar por aqui por hoje. O Barrel está simplesmente aliviado por não ter que lutar mais com ela, porque é realmente de roer as unhas enfrentar alguém como a Lucy, viu? Mas por pura curiosidade, ele quer saber o que teria acontecido se ela decidisse lançar o feitiço dela, e a Lucy explica que, em teoria, o feitiço deveria ter despedaçado o corpo do Barrel em 1000 pedaços. Ela consegue ver por que a Faceli admira tanto o Barrel, porque a maioria das pessoas que vissem aquele feitiço teriam desmaiado de medo na hora, sem pensar 2 vezes. E esta é a primeira vez que ela encontrou um espadachim, tipo o Barrel, que poderia dar uma luta tão boa assim, de verdade. Dito isso, ela realmente sente muito por tê-lo forçado aleatoriamente a um duelo, então ela diz a ele para ir à instituição mágica mais tarde, e ela vai pessoalmente compensar todo o problema que ela causou, sem falta. No final daquele dia, o Barrel vai para o salão de treinamento, como de costume, para instruir os alunos, e enquanto ele está no intervalo dele, ele acaba encontrando a Faisal no corredor. Ela está ali para entregar poções de cura mágicas em nome do Instituto de Magia, e ela diz ao Barrel que ele pode ficar com uma para ele, de presente. Ele tenta recusar, já que poções de cura são realmente muito caras, mas a Face diz a ele que esta aqui é de graça, como a forma dela de se desculpar pelo que aconteceu com a Lucy hoje de manhã. O Barrel ainda estava meio convencido de que a Lucy era realmente só uma garotinha, mas a Face explica que a Lucy usa magia para se manter com a aparência jovem. Então, ninguém sabe de fato quantos anos ela tem. É um mistério. Mesmo assim, o Barrel fica surpreso que a Lucy pudesse colocar tanto poder em um corpo tão minúsculo porque ele estava realmente preocupado que pudesse morrer quando ela o estava atacando. Sério mesmo. Ele nunca mais quer lutar com outro mago depois do que aconteceu, de jeito nenhum. Mas a Face diz a ele que a Lucy é um caso super especial. Magos normais não conseguem lançar magia continuamente como ela faz. Então ele provavelmente seria capaz de vencer a maioria dos magos em uma luta sem problemas. Bem nesse momento, a Lucy aparece e diz ao Barrel que ele acabou de receber um pedido super especial. Ele fica curioso sobre o que é. Então a Lucy o leva para uma sala onde os dois se encontram com a Serena.
Ela diz a eles que a Guilda dos Aventureiros gostaria de contratar o Barrel para organizar um treinamento especial para os novos aventureiros, em preparação para a primeira descida deles em uma masmorra. Ouvir sobre os novos aventureiros faz o Barrel se lembrar dos seus dias de juventude, quando ele queria ser um aventureiro, sabe? Itens encontrados em uma masmorra podem ser bem valiosos, então o Barrel estava super ansioso para conquistar uma, mas aí ele apanhou feio de uns monstros no primeiro dia, correu para casa e nunca mais tentou se aventurar de novo. Ele diz aos dois que, na opinião dele, aventurar é um negócio bem perigoso, viu? E é exatamente por isso que eles querem que ele treine os novos aventureiros. Eles já fizeram todos os preparativos necessários, e isso não vai interferir no trabalho dele como instrutor especial aqui, então não tem absolutamente nada que o impeça. Mas, no final das contas, o Barrel ainda precisa concordar em fazer o trabalho, né? Então a Sharina o convida para ir à Guilda dos Aventureiros e se encontrar com o mestre da guilda para conversar sobre o trabalho. A Guilda dos Aventureiros fica bem ali por perto, então a Sharina leva o Barrel para lá imediatamente. E assim que eles chegam, entram no escritório do mestre da guilda. No entanto, para a surpresa do Barrel, ele encontra a Lucy sentada no sofá, esperando por ele, toda à vontade. Ela ouviu falar do trabalho que a Guilda dos Aventureiros ofereceu a ele, e como ela é super amiga do mestre da guilda, ela correu para lá para poder encontrar o Barrel de novo. O mestre da guilda, Nidus, então se apresenta e com tudo o que ele ouviu sobre o Barrel, tanto da Serena quanto da Lucy, ele não tem a menor dúvida de que escolhê-lo foi a decisão mais acertada. O Barrel tenta lembrar o Nidus que ele ainda nem aceitou o trabalho, mas as palavras dele são completamente ignoradas, tipo totalmente. O Nidus aponta para o assistente dele, o Megan, e diz ao Barrel que ele pode discutir os detalhes do trabalho com ele. Mas antes de qualquer coisa, o Megan quer esclarecer um ponto. Ele pergunta ao Barrel se ele tem alguma experiência anterior como aventureiro, e o Barrel responde que não. Então o Megan começa a questionar se o Barrel é realmente adequado para treinar novos aventureiros. O Barrel fica super feliz que o Megan tenha dito isso, porque agora ele talvez não precise mais aceitar o trabalho, que maravilha. Mas o comentário do Megan irritou a Serena e a Lucy, já que as duas já tinham garantido pelo Barrel, e mesmo assim o Megan ainda está duvidando dele, que absurdo. Com todo o respeito, sim, o Megan está apenas zelando pela segurança dos aventureiros, porque houve relatos de comportamento estranho de monstros recentemente, sabe? O Nidus entende perfeitamente o ponto que o Megan está tentando fazer, então ele pergunta o que o Barrel precisaria fazer para ganhar a aprovação dele. O Megan diz que se o Barrel conseguir vencer um duelo contra a Serena, que é rank preto, ele provará ser um professor super qualificado. Isso parece simples o suficiente, e como a Serena está super de acordo com a ideia, para o desânimo total do Barrel, o Nidus diz que vai organizar o duelo imediatamente, sem demora. Em pouco tempo, o Barrel e a Serena já estão nos campos de treinamento, e uma multidão enorme já se reuniu ao redor deles. Todos estão super ansiosos para ver quem a lendária Serena vai enfrentar. E a Serena está igualmente animada para lutar com o mestre dela de novo. Mal pode esperar. Lá atrás, quando a Serena era uma garotinha, ela e os pais dela estavam numa caravana de comércio, mas no meio da jornada, eles foram atacados por uma besta que rasgou a 1000 pedaços. Num esforço desesperado para salvar a filha, os pais da Serena a jogaram de um penhasco ali perto, então ela foi a única a sobreviver ao incidente naquele dia, infelizmente. E quando ela finalmente acordou, encontrou o Barrel parado sobre ela, tipo, a observando. Ele a levou de volta pra casa dele pra tratar os ferimentos dela, e assim que ela se sentiu um pouco melhor, ele começou a fazer algumas perguntas a ela. Ele conseguiu que ela dissesse que o nome dela era Serena. Mas quando ele perguntou sobre os pais dela, ela começou a ter um ataque de pânico, coitada. Então o Barrel disse a ela pra só descansar mais um pouco até que ela se sentisse melhor. Como a Serena não tinha pra onde ir, o Barrel pergunta aos pais dele se eles estariam dispostos a deixá-la morar ali por um tempo, e os pais dele concordaram, então daquele dia em diante, a Sharina era praticamente parte da família, sabe? No início ela estava meio hesitante em se abrir para eles. Mas então, uma manhã, ela por acaso viu o Barrel treinando com a espada dele. O Barrel percebeu que ela estava intrigada, então ele perguntou se ela queria se juntar a ele para treinar junto. A Serena então começou a treinar com o Barrel sempre que tinha uma chance, e enquanto ele a ensinava o básico da esgrima, os dois se aproximaram muito, de verdade. Como resultado, a Serena se tornou mais extrovertida, e uma manhã, enquanto o Barrel estava se preparando para a aula no dojo dele, ele viu a Serena treinando lá fora com a espada na mão, então ele a convidou para se juntar a ele. A Serena levou o treinamento de espada dela muito a sério, e ela teria adorado ficar com a família do Barrel pra sempre, de verdade. Mas eventualmente, uma família apareceu que estava disposta a adotá-la. Então o Barrel e os pais dele a encorajaram a ir com eles, porque era o que eles achavam que seria o melhor pra ela. A Serena realmente não queria ir embora, mas ao mesmo tempo, ela não queria arrumar encrenca pro Barrel, de jeito nenhum. Então, ela o agradeceu por tudo o que ele tinha feito por ela, e eles seguiram caminhos separados. Alguns anos depois disso, a Serena já tinha se tornado uma aventureira de rank ouro, e ela estava numa missão de escolta quando a caravana foi subitamente atacada por um grupo de bandidos. O líder dos bandidos era conhecido por ser um espadachim perigosamente habilidoso, então o companheiro de equipe dela a avisou para ter muito cuidado. Mas antes que ele percebesse, a Serena já tinha pulado no ar para atacar os bandidos, e em pouco tempo, todos eles estavam inconscientes no chão, sem chance. Existem duas razões principais pelas quais a Serena escolheu se tornar uma aventureira. Primeiro, porque ela quer evitar o máximo de tragédias possível, para que ninguém tenha que passar pelo que ela passou, de jeito nenhum. E em segundo lugar, ela quer colocar em bom uso todas as habilidades que o Barrel a ensinou, sem desperdiçar nada. Então, agora que ela tem a chance de enfrentar o Barrel de novo, depois de 20 anos, ela planeja mostrar a ele o quanto ela melhorou desde a última vez que ele a viu. Tipo, demais. O Barrel não está exatamente animado com esse duelo, mas dá pra ver o quão empolgada a Serena está, então como mestre dela, é dever dele dar a ela uma boa luta, com certeza.
Assim que o duelo começa, a Serena avança com tudo e começa a atacar o Barrel com uma barragem implacável de golpes de espada sem parar. Ela é incrivelmente rápida, mas o Barrel ainda consegue acompanhar os ataques dela, então ela não consegue acertar um único golpe, de jeito nenhum. A Serena está super feliz com o rumo que essa luta está tomando, porque faz muito tempo que ela não conseguia lutar com alguém com força total sem precisar se preocupar em machucá-los, sabe? E o Barrel fica satisfeito em ver que a Serena cresceu tanto em força desde a última vez que ele a viu, é impressionante. Ele consegue perceber que ela tem treinado diligentemente sem parar para chegar ao nível de habilidade atual dela, mas ela ainda não é perfeita porque ele identificou uma falha no estilo de combate dela. Os ataques dela com a mão esquerda são um pouco rígidos, então o Barrel consegue enfiar a espada dele pelo cabo da dela e desarmá-la rapidinho. A Serena tenta contra-atacá-lo com a outra espada dela, mas, no processo, o Barrel varre a perna dela e aponta a espada dele pro pescoço dela enquanto ela está no chão. Com isso, o Barrel venceu oficialmente o duelo, então os outros descem para parabenizá-lo pela vitória. E o Megan se desculpa sinceramente por ter duvidado da habilidade do Barrel. O Barrel diz a ele que não há necessidade nenhuma de se desculpar, já que é super normal ser cético em relação a um professor que você nunca viu antes, né? Mas agora que ele está satisfeito com a habilidade do Barrel, não tem absolutamente nada que impeça o Barrel de se tornar um instrutor especial aqui, de verdade. No dia seguinte, o Barrel se encontra com os alunos aventureiros em frente a uma masmorra, e os nomes deles são Porta, Nidri e Sarlaccatis. Assim que eles pisam na masmorra, o relógio mágico do Sarlaccatis o avisa que há 6 monstros logo à frente, tipo, esperando por eles. Então todo mundo se prepara para a batalha. O Barrel e a Serena estão ali só para garantir que nada de ruim aconteça. Então eles se sentam e deixam a molecada cuidar da luta, de boa. E quando eles se chocam com o primeiro grupo de goblins, conseguem derrotá-los em tempo recorde sem problemas. O grupo continua a avançar e, em pouco tempo, eles já terminaram de explorar a masmorra sem que nenhum incidente grave ocorresse. Então todos voltam para a entrada. Assim que retornarem à cidade, o treinamento estará completo. Mas o Barrel acha muito estranho que não houvesse muitos monstros na masmorra, sabe? Bem nesse momento, enquanto o Porta está prestes a sair da masmorra, o relógio mágico do Sarlaccatis detecta algo tão poderoso que se estilhaça em pedaços, e o Barrel grita pro Porta parar, mas já era tarde demais, infelizmente. O Lil Bro foi levado, tipo, raptado. O Porta ainda está vivo, mas ele está gravemente ferido e precisa de atenção médica imediata, tipo, pra agora. No entanto, o Barrel e a Serena não vão conseguir ajudá-lo até que tenham derrubado o monstro, né? E essa com certeza não vai ser uma tarefa nada fácil, de jeito nenhum. Este monstro, um alvo de designação especial conhecido como Exinogravel, é tão absurdamente forte que até os aventureiros mais cascas grossas não teriam a menor chance. Mas para eles, a única opção é encarar a fera de frente. Barrel, coitado, bem que queria ter ficado em casa, mas já que veio, pelo menos tem a Serena por perto. Afinal, ela é uma aventureira de rank preto, então deve dar conta do grifo, né? Enquanto ela se vira, Barrel pensa em ir socorrer Ponce, mas no que ele estica a mão para pedir uma poção de cura, a Quirion já o corta e avisa que ela é quem vai ajudar o Ponce. Barrel nem sequer tem tempo de reagir antes que o grifo, do nada, o ataque. Ele rola para o lado num piscar de olhos e agora não tem outra saída a não ser entrar na briga. Enquanto o grifo tenta dilacerá-lo com as garras, Barrel, com maestria, defende os golpes com sua espada. E assim que surge uma brecha, ele mira direto nas pernas da criatura. Pois é, que azar, as escamas nas pernas do bicho são duras feito pedra, então os golpes de Barrel não fizeram nem cócegas. Ele está basicamente encurralado, só na defensiva. Mas ele precisa dar o seu máximo, se virar nos 30 para ganhar tempo e a Serena conseguir levar o Ponce para um lugar seguro. Contudo, enquanto dava uma olhadinha na Serena, ele vacilou, baixou a guarda por um breve instante, e isso quase custou a própria vida. Por pura sorte, conseguiu bloquear a tempo, mas ainda assim levou um corte bem feio. Agora, ele precisa urgentemente dar um jeito de acabar com essa criatura antes que ela o despache de vez. Em situações como essa, Barrel costuma focar seus ataques na cabeça do monstro, mas como a criatura cospe fogo, ele jamais conseguiria se aproximar o bastante num ataque frontal. Então, Barrel decide atacar pela lateral, mas o grifo o percebe e contra-ataca com uma patada de cauda. Ainda assim, Barrel consegue se recuperar e arranca a cauda do grifo num único golpe. Isso enfurece a criatura, que lança uma bola de fogo gigantesca em Barrel, obrigando-o a recuar. Ele já sabia que arrancar a cauda faria o grifo entrar em frenesi, mas não esperava que ele fosse avançar direto para cima dele. O grifo então investe com a cabeça direto no corpo de Barrel. E embora tenha doído pra caramba, Barrel ainda está de pé. Ele se reposiciona e decide que o melhor é esperar a birra da criatura passar. Só que, né, falar é fácil, fazer é outra história. Porque enquanto Barrel ainda está agarrado nas costas do bicho, o grifo decola e começa a subir, subindo, sem parar. Uma queda dessa altura seria fatal para Barrel, sem dúvida, então ele se agarra com todas as forças. Mas isso só deixa o grifo ainda mais furioso. Ele finalmente retorna ao solo, então Barrel pula das costas dele, mas agora o grifo não está mais se segurando. A criatura usa sua magia para transformar o chão ao redor em pura lava incandescente, forçando Barrel a se equilibrar numa rocha para não ser torrado vivo. Mas Barrel não é o único em perigo de virar churrasquinho, não. A lava está escorrendo para dentro das cavernas, e é só uma questão de tempo até que as crianças lá dentro morram de tanto calor. Barrel ouve os gritos desesperados por socorro, e naquele momento sua própria segurança vira detalhe. Ele começa a correr pela lava direto para o ataque. Por enquanto, suas botas estão dando conta do recado, mantendo-o a salvo. Mas, mesmo se chocando contra o grifo, ele simplesmente não consegue fazer nenhum progresso contra o corpo duro da criatura. O grifo começa a disparar mais bolas de fogo nele. Então, Barrel precisa correr e desviar pela lava escaldante. Como resultado de uma das explosões, Barrel é lançado pelos ares, mas ele aproveita a oportunidade e enfia a espada no olho do grifo.
O grifo solta um berro de agonia e joga Beryl pra longe. A boa notícia é que a espada de Beryl ainda está fincada no olho da criatura, então ela não consegue mais enxergar. Mas a má notícia, meu amigo, é que Beryl agora está sem lâmina pra lutar ou se defender. E o grifo parece que está prestes a descarregar toda a sua fúria em cima dele. De repente, algo chama a atenção do grifo, que levanta a cabeça. E lá está Serena, saltando de um penhasco com as lâminas em punho para dar o golpe final na criatura. Ela se joga com tudo em velocidade máxima, derrubando-o no chão. E antes que o grifo pudesse sequer reagir, ela corta seu pescoço, matando-o de uma vez por todas. Serena, então, percebe a espada quebrada de Beryl fincada no olho do grifo, e toda sem graça, pede desculpas. Afinal, nada disso teria acontecido se ela tivesse chegado para ajudar mais cedo. Beryl, porém, diz que ela não precisa se preocupar com isso, que está tudo bem. Além do mais, ele está bem mais preocupado com os aprendizes, sabe? Nesse exato momento, as crianças começam a sair da caverna e, por um milagre, não sofreram nenhuma queimadura grave. Ou seja, no fim das contas, tudo deu certo. O grupo então retorna à Guilda dos Aventureiros para relatar o ocorrido ao mestre da guilda, que fica em choque ao saber que Beryl e Serena conseguiram derrotar um monstro nomeado. Serena explica que se Beryl não tivesse aceitado, de bom grado, acompanhá-los na missão, ela teria com certeza morrido para o grifo. Beryl tenta argumentar que foi Serena quem deu o golpe final, mas ela não está nem um pouco interessada em levar o crédito por isso. O mestre da guilda elogia Beryl por ter feito um trabalho tão espetacular e promete que um dia irá recompensá-lo por isso. Mas, enquanto esse dia não chega, ele pergunta a Beryl se ele não teria interesse em se tornar um aventureiro. Beryl, porém, corta a ideia na hora, sem pensar duas vezes. Em seguida, ele e Serena saem da guilda. Serena se desculpa mais uma vez, afinal, a única razão pela qual Beryl se meteu em toda essa confusão foi porque ela andou se gabando da força dele pra todo mundo. Beryl diz que não se importa, embora ainda não se ache digno de todos os elogios que vem recebendo. Mesmo assim, Serena insiste que ele foi muito forte e que ela está super feliz por ter tido a chance de lutar ao lado dele numa batalha de vida ou morte. Beryl também agradece, pois todas as decisões que Serena tomou foram certeiras, no ponto, e foi por isso que todos conseguiram voltar vivos pra casa. Serena fica toda contente ao ouvir Beryl a elogiando, mas ela, modesta que só, não acha que merece tanto. Beryl, porém, garante que ela conquistou cada elogio, pois se tornou uma aventureira simplesmente incrível. No dia seguinte, Beryl acorda cedinho, pois precisa resolver o problema da sua espada quebrada. Mas como ele ainda não conhece muito da capital, pede a Kurumi que o guie até uma ferraria. Ele a agradece por ter aceitado o pedido dele assim, de última hora, mas ela explica que já estava pensando em ir a uma ferraria mesmo, então não é problema nenhum, de verdade. A Lucia também resolveu ir junto, mas claro, não é por ciúmes, de jeito nenhum, imagina. Ela jura de pés juntos que está ali porque escolher uma espada é uma decisão super importante e ela quer de coração ajudar Beryl a fazer a melhor escolha possível. Mas a real é que ela já tinha perdido todas as chances de ter um encontro com Beryl. Então ela não pode de jeito nenhum deixar essa oportunidade escorregar por entre os dedos também, né? Eles finalmente chegam à ferraria e o dono todo solícito sai pra cumprimentar a Kurumi. Mas de repente ele nota Beryl e fica em choque, tipo, meu mestre aqui de todos os lugares? Baldur, vejam só, foi um dos alunos de Beryl há muitos anos. E caso você esteja se perguntando, sim, ele é mais velho que o Beryl, acredite. Na verdade, ele era o aluno mais velho que Beryl já treinou na vida. E o motivo de ter treinado no dojo de Beryl era que ele achava importante saber usar uma espada se quisesse ser um bom ferreiro. Mesmo assim, ele sempre levou as lições de Beryl super a sério, e pelo visto, conseguiu realizar seu sonho de se tornar um ferreiro de mão cheia. Já que a turma toda está ali, Baldur pergunta o que pode fazer por eles. Kurumi então se adianta e diz que precisa afiar sua espada curta. Baldur diz que ficaria super feliz em ajudar, então pede pra ela mostrar a arma. Kurumi entrega sua espada e Baldur a examina com uma atenção minuciosa. Mas depois de alguns instantes, ele a deixa cair e diz que não há absolutamente nada que ele possa fazer, pois ela simplesmente arruinou a espada. A Lucia acha super estranho que a Kurumi tenha estragado a espada, já que ela costuma ser muito precisa nos treinos. Mas se é assim, então só pode haver uma única explicação para o estado daquela arma. Beryl se vira para Kurumi e pergunta como ela se sente, qual a sensação, ao segurar a espada curta. Ela pensa um pouco e responde que a espada parece leve demais. Mas assim que Beryl e Baldur ouvem isso, eles já sabem exatamente qual é o problema. Eles explicam que ela não é adequada para usar uma espada curta, pois se você não consegue sentir o peso da sua arma, não será capaz de empunhá-la de forma correta. Dito e feito, eles precisarão encontrar uma nova espada para ela. E Beryl, pensando bem, acha que uma espada grande de 2 mãos pode ser uma ótima pedida. A Kurumi é pequena sim, mas também é muito forte, então não deve ter grandes problemas para lidar com o peso da arma. Ele pede para Kurumi experimentar segurá-la. É bem mais pesada do que ela está acostumada, mas não chega a ser um peso impossível, então ela deve conseguir manejá-la com facilidade em combate. Ela decide comprá-la. Afinal, foi o Beryl quem a recomendou, né? E ela, claro, adora o visual, acha super legal carregá-la nas costas. Agora que a Kurumi terminou suas comprinhas, Beryl decide começar a procurar uma nova espada para si na vasta coleção de Baldur. Mas a Lucia insiste com todas as letras que um espadachim do calibre dele deveria ter uma espada feita sob medida, personalizada. Beryl não vê necessidade de ir tão longe. Afinal, as espadas que estão ali já devem ser mais do que suficientes. Mas enquanto ele ainda está dando uma olhada, Serena entra na loja carregando um saco enorme. Assim que a Lucia e Serena se veem, elas já começam a discutir, pois não se suportam. Beryl então muda de assunto e pergunta a Serena o que ela está fazendo ali. Serena explica que veio porque tem um trabalho super especial que só o Baldur pode fazer. Ela joga o saco que carregava no balcão da recepção e revela que, pasmem, é a perna do grifo que ela e Beryl mataram. Ela diz a Baldur que quer que ele forje uma espada longa, usando essa parte da criatura.
Baldur fica simplesmente maravilhado. Afinal, é a primeira vez na vida que lhe pedem para forjar uma espada longa a partir do cadáver de um monstro nomeado. Mas ele se pergunta, por que Serena iria querer uma espada longa, sendo que ela é famosa por usar lâminas duplas? Ela explica que, na verdade, quer dar a espada pro Beryl. Mas ele, modesto que só, não acha que merece uma espada tão chique e elaborada. Ele lembra a Serena que foi ela quem deu o golpe de misericórdia, então ela merece ficar com a perna do monstro pra si. Mas ela insiste em presenteá-lo com uma espada, pois é a única forma de compensar a arma que Beryl perdeu. Baldur do nada se intromete e diz pra Beryl aceitar logo o presente. Mas não é porque ele está do lado da Serena não, é porque ele está louco pra tentar forjar uma espada simplesmente incrível usando partes de um monstro nomeado. Beryl, por fim, concorda em ter uma espada forjada a partir da perna do monstro, mas ele já percebe pela cara de empolgação do Baldur que o ferreiro vai tentar fazer alguma loucura. Ele lembra a Baldur que só quer uma espada normal, sem invenções, e Baldur promete que não vai fazer nada esquisito, jura. Mas por algum motivo, Beryl não confia nem um pouco nele. De qualquer forma, Baldur avisa que vai levar um tempinho para ele completar sua obra-prima. Então pede uma semana, e Beryl, tranquilo, não vê problema nenhum com esse prazo. Então, já que todos os seus assuntos por ali estão resolvidos, Beryl diz que é hora de irem embora. E mal ele termina de falar, a Kurumi se aproxima de Beryl e pede um pequeno favor. Como ela acabou de comprar uma espada novinha em folha, vai precisar aprender a usá-la direitinho. Por isso, ela pediu ao Beryl para lhe dar umas aulas particulares. Beryl informa que uma espada grande tem duas características principais. Primeiro, você consegue colocar uma força tremenda nos seus golpes, e o ideal é balançar a arma lateralmente para aproveitar bem o impulso. Em segundo lugar, você pode segurar a espada pelo ricaço, o que facilita bastante a manobra e o controle. Kurumi experimenta e na hora isso traz de volta um monte de memórias. Afinal, quando ela fazia parte do dojo de Beryl, passou uma eternidade aprendendo a manejar a espada direitinho. Mais tarde, naquela mesma noite, Beryl está voltando para casa sozinho e no meio do caminho percebe uma criança vindo em sua direção. Normalmente ele nem daria bola, mas ao passarem um pelo outro, ela tenta enfiar a mão no casaco de Beryl para roubar o dinheiro dele. Beryl a pega em flagrante, agarra o braço dela para que não fuja, mas de repente ela lança uma magia de fogo em Beryl para distraí-lo. O plano dela funciona direitinho, pois Beryl é obrigado a soltá-la para se proteger. Ela então corre para a escuridão da noite e, por fim, entra num prédio caindo aos pedaços, onde um bando de homens está jogando. Ao passar por eles, ela entrega todo o dinheiro que conseguiu roubar naquela noite, mas os homens não ficam satisfeitos com a quantia e a acusam de estar de corpo mole. Contudo, o chefe deles se manifesta e manda todo mundo calar a boca. Ele diz que a Mui jamais faria algo assim de propósito, afinal ela sabe muito bem que haverá sérias consequências se ela ousar ir contra ele. O rosto de Mui, porém, permanece completamente inexpressivo. Mas ela sabe o quão cruel o chefe pode ser, então não pode se dar ao luxo de continuar cometendo erros, de jeito nenhum. Contudo, ela de repente se dá conta de que cometeu um erro gigantesco. Na pressa de fugir do Beryl, ela acidentalmente deixou cair o anel no chão, e o Beryl, para piorar, acabou de encontrá-lo. No dia seguinte, lá no salão de treinamento, a Kurumi ainda está praticando com sua nova espada grande, enquanto Hemblitz está treinando com Beryl do outro lado do salão. Até agora, ele não conseguiu acertar um único golpe sequer no Beryl. Então, ao avançar para um golpe final, ele finge um corte por cima e, na verdade, mira no abdômen de Beryl. Beryl fica impressionado com a técnica, mas ainda assim consegue contra-atacar e Hemblitz acaba perdendo. Hemblitz agradece a Beryl pela lição e Beryl o elogia por ter melhorado tanto em tão pouco tempo. Aquela finta foi quase perfeitamente executada, mas ainda não foi o bastante para superar os reflexos apurados de Beryl. Nesse momento, Hemblitz olha para Kurumi e comenta que é preciso ter muita coragem para mudar de arma assim, do nada como ela fez. Mas ele diz que ela demonstra um potencial enorme, e é super importante que a Ordem dos Cavaleiros melhore seu poder de combate, para que possam enfrentar o grupo de ladrões conhecido como a Mão Negra do Crepúsculo. Os ladrões do Crepúsculo recentemente começaram a agir na capital e estão causando um monte de problemas, viu? Por isso, a Guarda Real e a Ordem dos Cavaleiros estão investigando a fundo, e assim que localizarem o esconderijo do Crepúsculo, eles planejam invadir o lugar e prender todos os ladrões. Mas para garantir a segurança, precisarão de toda a força possível, e a Kurumi, bem, ela é uma verdadeira potência. Claro, Hemblitz tem certeza absoluta de que Beryl conseguiria sozinho dar um jeito nos ladrões do Crepúsculo, mas ele não quer de jeito nenhum incomodá-lo com um trabalho tão chato e mundano como esse. Então, ele diz que Beryl pode deixar toda a parte da luta para os Cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros. Mas também não é como se Beryl estivesse louco para lutar, né? Ele nunca enfrentou criminosos antes e não planeja começar tão cedo. Mas ele se lembra do anel que pegou daquela batedora de carteira ontem e se pergunta se aquilo não poderia, de alguma forma, ajudar na investigação. Contudo, assim que a Kurumi avista o anel na mão dele, ela já pensa que Beryl está planejando dar aquilo de presente para alguém, e Hemblitz concorda na hora com ela. Beryl tenta explicar que o anel não é um presente, mas antes que ele pudesse sequer abrir a boca, a Kurumi já o corta e diz que ele talvez precise de um anel maior se quiser pedir a Lucia em casamento, porque aquele ali parece que só serve numa criança. Beryl não faz a menor ideia de onde ela tirou essa história de que ele vai pedir alguém em casamento, mas ele finalmente consegue uma brecha para falar e explicar que foi alvo de uma batedora de carteira ontem. Ele até conseguiu segurar a mão dela antes que ela roubasse algo, mas ela escapou porque Beryl se assustou quando ela usou magia de fogo nele. A Kurumi acha que essa história toda é muito estranha. Afinal, se a garota consegue usar magia, ela não teria a menor necessidade de ser uma batedora de carteira, né? Magia é um talento raríssimo. Então qualquer um que a possua pode entrar no Instituto de Magia de graça e ter todas as despesas de vida pagas. Hemblitz sugere que a garota pode ter usado algum acessório mágico
para conjurar o fogo, mas de qualquer forma, ele pergunta a Beryl o que ele pretende fazer com o anel. Beryl responde que não pretende ficar com ele, e como o anel foi muito provavelmente roubado, ele quer devolvê-lo ao seu legítimo dono. Se for esse o caso, então Hamlet diz que ele pode deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros. E é exatamente isso que Beryl faz, sem pensar duas vezes. Agora que ele já resolveu a questão do anel, Beryl não planeja se envolver mais nessa história, de jeito nenhum. Ele não perdeu absolutamente nada para a batedora de carteira e não tem a menor intenção de ir atrás dela. Mas ao mesmo tempo, o jeito que ela o olhou quando ele a pegou não o deixa em paz. Enquanto caminhava pela cidade, Beryl decide dar uma olhada no mercado imobiliário, afinal não pode morar numa pousada para sempre, né? Mas os preços, meu amigo, quase lhe dão um infarto. Ele até conseguiria pagar tecnicamente com o tanto que recebe da Ordem dos Cavaleiros, mas ainda assim é uma grana preta para gastar, né? Nesse exato momento, ele nota uma garota atrás dele que parece estar procurando por alguma coisa. Ele se aproxima para ver se pode ajudar, mas ao dar uma olhada mais de perto, percebe que é a mesma garota que tentou roubá-lo na noite anterior. Ele pergunta se ela por acaso não estaria procurando por um anel, e ao ouvi-lo mencionar o tal anel, a garota o ataca, achando que ele o pegou. Mas Beryl pede, por favor, para ela se acalmar, pois ele não quer de jeito nenhum causar um barraco ali no meio da rua. Primeiro, ele explica que deixou o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, então ele não o tem mais. E a garota, convenhamos, não pode simplesmente entrar lá e pegar de volta, né? Em segundo lugar, Beryl pergunta se ela roubou o anel, porque parece muito estranho que ela se esforce tanto para recuperá-lo se não fosse algo importante para ela. Ela jura que não roubou o anel, e isso é tudo o que Beryl precisava ouvir. Então, ele a convida para ir com ele, para que possam recuperar o anel juntos. Mui fica um pouco hesitante em segui-lo, mas ele explica que será bem difícil provar que o anel é dela se ela for sozinha. Contudo, se Beryl deu a palavra por ela, não deve demorar muito para recuperá-lo. Mui relutantemente concorda em segui-lo, mas deixa bem claro que não está nem um pouco feliz com a situação. Depois que chegam ao QG da Ordem dos Cavaleiros, Beryl pega o anel de volta. Mas antes de entregá-lo a Mui, ele diz que gostaria de ter uma conversinha com ela. Nesse exato momento, a Lucia sai, e ao ver Beryl discutindo com a Mui, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é: meu Deus, essa deve ser a filha secreta dele, aquela que ele nunca comenta. Mas Beryl, na mesma hora, nega tudo, veementemente. Todos eles entram para que Beryl possa explicar toda a situação para a Lúcia. E agora que ela já está por dentro de tudo, pergunta a Beryl o que ele pretende fazer com a Mui. Normalmente, como cavaleira, seria dever da Lúcia prender Mui por roubo. Mas Beryl não quer de jeito nenhum arrumar problemas para a garota. Ele pergunta a Mui se ela vai parar de roubar carteiras se ele a deixar ir. Mas ela não responde à pergunta, apenas diz para ele devolver o anel. Ela claramente não tem a menor intenção de parar com os furtos, mas o fato de ela não ter mentido sobre isso mostra a Beryl que, no fundo, ela é uma criança honesta. A Lucia se recorda de ter ouvido que Mui usou magia contra Beryl, então pergunta se ela usou algum acessório mágico para isso, ou se foi algo natural. Mui responde que fez por conta própria. Então a Lucia explica que se ela tem um talento nato para a magia, o reino cuidará de todas as suas necessidades, e ela não precisará mais depender de furtos para sobreviver. Mui começa a se abrir um pouco mais e explica que não pode parar, pois precisa pagar 5 milhões de Dalk. O chefe dela disse que se ela pagasse essa quantia, ele usaria magia para trazer a irmã dela de volta à vida, mas ela não tem tempo suficiente para ganhar esse dinheiro de forma legal. Então, infelizmente, ela recorreu ao crime. Beryl percebe na hora que o chefe da Mui deve estar mentindo para ela. Afinal, trazer pessoas de volta à vida é algo impossível. Mas não há a menor chance de ela acreditar nele se ele dissesse isso agora, né? Nesse exato momento, a Lucia decide se retirar, pois há algo que ela precisa verificar, e enquanto isso, Beryl e Mui ficam a sós. Beryl pergunta se ela gostaria de comer uns biscoitos. Mui recusa, mas está claramente morrendo de fome. Então Beryl tem uma ideia. Ele se ausenta por um instante e volta com um pão fresquinho para a Mui. Assim que ele entrega o pão, a Mui começa a devorá-lo, sem cerimônia, como se não houvesse amanhã. Beryl fica feliz por tê-la encontrado hoje, afinal ele estava preocupado com a Mui desde que viu aquele olhar tão triste no rosto dela ontem. Então, ter a chance de ajudá-la, mesmo que só um pouquinho, o deixa contente. Dito isso, ele percebe que já a segurou por tempo suficiente, então devolve o anel da Mui para ela. E agora que ela tem o que veio buscar, Mui simplesmente diz que está de saída. Mas antes que ela pudesse sair, Lucy irrompe, pois a Lucia avisou sobre o potencial mágico de Mui. Lucy se apresenta como a chefe do corpo mágico e convida Mui para o instituto. Afinal, usuários de magia são sempre bem-vindos por lá. Mui, porém, recusa a oferta, pois não conseguiria 5 milhões de Dalk no instituto. Lucy pergunta para que ela usaria tanto dinheiro e Mui explica que pagará um bruxo para ressuscitar sua irmã falecida. Mas assim que ela diz isso, Lucy avisa que está sendo enganada, pois magia de ressurreição não existe. Mui, contudo, insiste que sua irmã pode ser ressuscitada, porque ela mesma viu. Ou pelo menos é o que ela acredita, pois, em seu flashback, tudo o que esse tal bruxo fez foi mover um pouco o corpo da irmã. Mui estava tão tomada pela dor que imediatamente acreditou que ele realmente poderia ressuscitá-la. O bruxo, porém, disse que custaria 5 milhões para ressuscitar a irmã de Mui. Desde então, ela tem batido carteiras para juntar o dinheiro. Lucy sente muito que Mui tenha caído num golpe tão baixo, mas reforça que magia de ressurreição não existe. Mui acusa Lucy de mentir, mas Lucy aponta que é uma maga respeitada, que estuda magia há séculos. Se magia de ressurreição existisse, ela saberia muito antes de qualquer bruxo fajuto. A essa altura, Mui começa a perceber que pode ter sido enganada. Lucy então pergunta o nome do bruxo que começou tudo.
Mui pergunta por que ela quer saber e Lucy explica que planeja confrontá-lo para descobrir se ele está mentindo sobre a magia de ressurreição. Na remota chance de ele estar falando a verdade, Lucy promete pagar pessoalmente os 5 milhões de Dalk para ressuscitar a irmã de Mui. Mas, se o homem estiver mentindo, ele desonrou a alma da irmã de Mui, e Lucy não vai deixar isso barato. Mui informa que o nome do homem é Twilight, o líder dos ladrões do crepúsculo. Lucy pede a Mui que a leve até ele imediatamente. Lucy quer ir junto, mas ter uma cavaleira chamaria muita atenção, então ela pede a Beryl para acompanhá-la. Em pouco tempo, chegam à entrada do covil de Twilight. Beryl se surpreende que um antro de ladrões fique bem na estrada principal. Ele começa a desejar ter pego uma espada de verdade, mas Lucy garante que, com suas habilidades, uma espada de madeira é mais que suficiente para uns bandidos. Não há mais por que esperar. Lucy abre um buraco na porta da frente e são imediatamente confrontados por um grupo de ladrões. Um deles tenta agarrá-la, mas Lucy não tem tempo para perdedores como ele. Então, ela arremessa o ladrão e pede a Beryl para cuidar do resto enquanto ela vai atrás de Twilight. Os ladrões avistam Mui atrás de Beryl, percebem que foi ela quem os entregou e um deles tenta atacá-la, mas Beryl rapidamente o cutuca na garganta. Ele só tem uma espada de madeira, então os bandidos provavelmente sobreviverão. Mas levar uma espadada de madeira na garganta ainda dói pra caramba. Então eles começam a hesitar. Enquanto Beryl lida com todos lá em cima, Lucy desce ao porão para confrontar Twilight. Assim que a vê, ele usa um acessório mágico para lançar bolas de gelo em Lucy. Mas ela é uma maga mestra, isso nunca a pararia. Ela se liberta do gelo, mas Twilight tem mais truques na manga, usando telecinese para erguer Lucy, que percebe, foi isso que ele usou para enganar Mui. Twilight admite ter usado telecinese para mover o corpo da irmã dela, fingindo ser necromancia, e ainda acha engraçado como Mui foi ingênua em acreditar que ele ressuscitava pessoas. Ele prepara uma bola de fogo para acabar com Lucy, mas a paciência dela se esgotou. Ela lança um feitiço de vento e o nocauteia com uma pressão. Enquanto isso, lá em cima, Beryl acaba de espancar a maioria dos bandidos, mas um deles se levanta e acusa Mui de ser uma pirralha ingrata depois de tudo que Twilight fez por ela. Isso irrita Beryl, que o cutuca na garganta de novo e nocauteia o sujeito. Eventualmente, Lucy sai do porão com o corpo de Twilight e o ordena a contar a verdade a Mui, a menos que queira levar outra rajada de vento. Twilight admite a Mui que mentiu sobre a magia de ressurreição e Mui fica arrasada ao ouvir isso, pois significa que sua irmã se foi para sempre. Agora que se livraram dos bandidos, Lucy diz que vai chamar a Ordem dos Cavaleiros para prender Twilight e sua gangue. Mais tarde, todos os bandidos são carregados em uma carroça e levados para a prisão. A Lucy agradece a Beryl e Lucy pela ajuda, mas ainda há muito a investigar, já que os acessórios mágicos que Twilight usava eram poderosos demais para alguém como ele conseguir sozinho. Isso significa que há alguém puxando seus cordões, e precisam descobrir quem é. Enquanto Twilight e os bandidos são levados, um homem observa das sombras. O encapuzado aponta para a carroça, e o corpo de Twilight começa a brilhar por dentro, antes de morrer uma morte dolorosa. O encapuzado depois reporta ao chefe que Twilight foi silenciado com sucesso, graças ao dispositivo mágico implantado nele, sem risco de vazamento dos planos. O Papa fica feliz, pois pretende usar os corpos que Twilight reuniu para recriar um milagre com as próprias mãos, e nada o deterá. No dia seguinte, após Beryl terminar de treinar os cavaleiros, a Lucia o aborda com algo a dizer. Ela conta que enquanto Twilight era transportado ontem, ele explodiu do nada, deixando apenas um dispositivo mágico. O corpo mágico investiga as origens do dispositivo, mas sem sucesso. Beryl pergunta sobre os corpos desaparecidos sob os cuidados de Twilight. A Lucia já interrogou alguns subordinados dele, mas nenhum parece saber o que ele fez com os corpos. Tudo isso aponta que Twilight recebia ordens de outra pessoa e precisam descobrir quem é o mais rápido possível. Mais tarde, Beryl volta à ferraria para pegar sua nova espada, e fica realmente impressionado com o resultado. E mal pode esperar para testá-la quando ele e Karune voltarem ao salão de treinamento. Mas ao se aproximar, vê Lucy esperando por ele lá fora, e pelo visto ela está ali por algo importante. Ela diz que tem algo urgente para conversar, então o convida para uma reunião em sua casa. Poucos minutos depois, chegam à casa de Lucy e Beryl se surpreende, pois não fazia ideia de que ela morava numa mansão tão impressionante. Enquanto está lá, ele pergunta como Mui está, e Lucy diz que ainda tenta convencê-la a estudar magia. Ambos entram e depois de pegar uma xícara de chá, Lucy decide apresentar Beryl ao homem sentado à sua frente. O nome dele é Avery Hallman, um sacerdote da igreja de Sphene. Beryl fica feliz em conhecê-lo, mas não entende por que alguém da igreja está ali. Lucy explica que os dispositivos mágicos de Twilight foram criados pela nação de Sphene, mas canalizados para as mãos de um criminoso como ele por um bispo chamado Rivius Sarlin. E em troca dos dispositivos mágicos, o bispo Rivius pediu a Twilight que coletasse corpos para ele. Isso explica por que Twilight foi silenciado por um dispositivo mágico,
Mas Barrow ainda não entende por que Rivius queria corpos em primeiro lugar. Ibroe explica que na igreja de Sphene, magia é vista como um milagre, e o mais difícil de todos é ressuscitar os mortos. Claro, Ibroe não acredita que seja possível, mas Rivius provavelmente está pesquisando isso, por isso adquiriu os corpos. Se Ebroe sabe de tudo isso, Barrow pergunta por que ele ainda não parou Rivius, mas infelizmente não é tão simples. Rivius está na igreja de Sphene, no distrito norte da cidade, e a Ordem dos Cavaleiros planeja chamá-lo amanhã para interrogatório. Espera-se que ele cumpra a ordem, mas há a chance de tentar fugir para a fronteira. Se Rivius conseguir voltar à nação de Sphene, a Ordem dos Cavaleiros não poderá tocá-lo. Por isso, esperavam que Barrow os ajudasse a capturá-lo, caso ele tente escapar. Normalmente, a Ordem dos Cavaleiros ou o Corpo Mágico poderiam prendê-lo facilmente, mas ações agressivas contra um bispo de Sphene causariam um incidente internacional. E Ibroe também não pode, pois não tem poder para enfrentar um bispo. Barrow, por outro lado, é forte o suficiente para subjugar Rivius e não tem afiliação oficial com o reino de Liberus, tornando sua prisão politicamente aceitável. Lucy já informou Lucia da situação, então Barrow tem permissão total para fazer o que for preciso para deter Rivius. Mas isso só se ele fugir. Se os crimes forem verdadeiros, Lucy quer que Rivius seja punido pelo que tenta fazer. Barrow, por outro lado, não se importa se um bispo tenta ressuscitar mortos, mas há uma chance de ele conseguir recuperar o corpo da irmã de Mui para ela. A irmã de Mui não voltará, mas se Mui tivesse a chance de lamentar adequadamente, talvez pudesse seguir em frente. Então Barrow concorda com o pedido de Lucy. Lucy agradece e promete uma recompensa justa. Mas ao abrir a porta para sair, Barrow encontra Mui, que acaba de voltar das compras. Mui não esperava ver Barrow hoje, então pergunta o que ele faz ali. Barrow diz que veio apenas para um bate-papo rápido com Lucy. Mas, dito isso, ele também fica feliz por ter tido a chance de vê-la novamente, e ainda mais feliz por vê-la bem. Mui ainda tem dificuldade em entender por que Barrow e Lucy foram tão longe para ajudá-la. Ela era uma ladra que tentou roubar Barrow, mas eles a salvaram de Twilight, e agora lhe dão um lugar para morar e cuidam dela. Ela não entende por que se importam tanto. Barrow sabe que ela deve estar confusa com a mudança repentina em sua vida, mas diz para não pensar demais. Nenhum adulto aqui a enganará ou se aproveitará dela como Twilight fez, então ela pode relaxar e aproveitar sua juventude de agora em diante. Mui pergunta se realmente pode ter uma vida boa, e Barrow garante que ela tem um futuro brilhante e promissor. Ele tenta fazer um carinho na cabeça dela, mas Mui bate na mão dele, pois não gosta de ser tratada como criança. Barrow decide deixá-la por enquanto, pois ela acabará se acostumando com todos. Pouco depois, ele sai da casa de Lucy. Mais tarde, Barrow ronda a igreja do Distrito Norte para ver se Rivius apronta algo e, de fato, descobre que Rivius e seus homens estão carregando suas coisas para fugir do país. Ele tenta se esgueirar pelos fundos para deter Rivius, mas é parado por um homem de capa. O homem reconhece Barrow como quem derrotou todos os capangas de Twilight, e já antecipava que Barrow seria enviado para detê-los. Barrow sabe que isso não vai funcionar, mas ainda precisa informá-los que Rivius será chamado para interrogatório amanhã, então não tem permissão para sair do país. Mas, como esperado, Spur não se importa nem um pouco com a ordem e chama 3 espadachins para cuidar de Barrow. Ele até lhes dá permissão para usar magia contra ele. Então, os 3 espadachins tocam as pontas das lâminas e entoam um feitiço para aumentar sua força e velocidade. Agora estão muito mais rápidos, e Barrow terá dificuldade em acompanhá-los. Enquanto os 3 mantêm Barrow ocupado, Rivius e Spur voltam à igreja para terminar de arrumar as coisas e escapar. Faz tempo que Barrow não luta com intenção de matar, mas se ele se segurar contra esses caras, não sairá vivo. Então, quando o Pilo primeiro avança, Barrow desvia rapidamente e o corta no peito. Os outros 2 percebem o quão perigoso Barrow é, então o atacam juntos para ganhar tempo enquanto os reforços se aproximam. Agora, Barrow está cercado por 5 atacantes aprimorados, e mesmo para ele, isso é demais para lidar sozinho. Por sorte, ele não está sozinho. E assim que um dos espadachins está prestes a golpear Barrow, um feitiço de vento arranca a lâmina da mão dele. Fixel então corre e diz a Barrow que está ali para ajudá-lo, e Karune também está. Mas Barrow não entende por que estão ali, já que o objetivo principal era a Ordem dos Cavaleiros e o Corpo Mágico evitarem se envolver diretamente. As duas explicam que não estão ali por ordens oficiais, apenas estavam de passagem e decidiram ajudar Barrow, só isso. Barrow não tem certeza se é assim que funciona, mas fica feliz em ter a ajuda. Juntos, os 3 começam a derrotar seus atacantes. Em certo momento, Barrow colide com um dos espadachins, e poucos instantes depois, o brilho azul em seu corpo se apaga. O espadachim congela e cai quando isso acontece, então Barrow aproveita para nocauteá-lo, mesmo sem entender o que houve. Ficel explica que os feitiços de aprimoramento devem estar passando, e eles estão sofrendo o efeito colateral, o que os tornará fáceis de derrotar. Mas ainda há mais reforços vindo. Ficel e Karune dizem a Barrow que podem cuidar das coisas aqui, então ele deve ir atrás de Rivius. Barrow agradece a ajuda e corre para a igreja para persegui-lo. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Spur avança enquanto Rivius começa a lançar Ele diz a Barrow que será o primeiro a testemunhar o milagre da vida que Rivius dedicou a vida a estudar.
Assim que o feitiço se completa, os caixões próximos começam a tremer. Poucos instantes depois, os corpos lá dentro se movem, e parece que Rivius foi bem sucedido em sua pesquisa sobre magia de ressurreição. Ou pelo menos meio bem sucedido, porque essas pessoas são praticamente só zumbis. Entre eles, Beryl avista a irmã de Mui. Ele se lembra do quanto Mui queria que ela revivesse, mas também sabe que Mui não a gostaria de ver nesse estado, então ele tem uma escolha difícil a fazer. Ele terá que destruir os corpos. Então, quando um dos zumbis agarra sua perna, Beryl o decapita. O zumbi explode em chamas azuis, e Beryl faz o mesmo com o resto, até que a única que resta é a irmã de Mui. Ele queria dar a Mui a chance de lamentar, devolvendo o corpo da irmã, mas não parece mais possível, então ele se desculpa antes de golpear seu pescoço. A irmã de Mui desintegra em chamas azuis, deixando apenas um anel. Mas os problemas de Beryl não acabaram, pois Spur volta para acabar com força total. Beryl apara o ataque inicial, mas Spur é muito mais habilidoso do que Beryl imaginava, conseguindo pegá-lo desprevenido e esfaqueá-lo no ombro. Mas isso não significa que Beryl vai se deixar perder. Ele se recompõe e corre direto para Spur com determinação. E enquanto Spur tenta golpeá-lo, Beryl se desvia antes de cortar Spur no ombro. Spur jamais imaginaria que um velho como Beryl conseguiria acompanhá-lo depois de usar seu impulso mágico. Mas ele ainda tem um truque na manga. Ele saca uma adaga e se esfaqueia na lateral para ter um impulso extra de poder. Então, avança contra Beryl mais uma vez, e desta vez, Beryl tem dificuldade em acompanhar todos os golpes de Spur, recebendo pequenos cortes por todo o corpo. É claro que Spur é um dos oponentes mais difíceis que Beryl já enfrentou, mas isso não significa que Beryl vai desistir. Se não consegue igualar a velocidade de Spur, terá que superá-lo na manobra. Então, quando Spur avança com a espada novamente, Beryl se inclina no golpe para apará-lo com o ombro. Claro, Beryl sofre um ferimento grave no ombro, mas isso lhe dá a abertura que precisa para passar pela guarda de Spur e cortá-lo no peito. Isso deveria ter sido suficiente para derrubá-lo, mas de alguma forma Spur ainda está de pé. Mesmo após o efeito colateral de seus aprimoramentos atingi-lo, ele continua andando em direção a Beryl, sangrando por todo o corpo. Beryl diz para ele parar, pois já perdeu a batalha. Mas enquanto Spur respirar, ele nunca vai parar de lutar. Beryl fica impressionado e horrorizado com a resiliência de Spur, mas não demora muito para que seus ferimentos finalmente o alcancem, e ele cai morto no chão. Agora que tudo acabou, Beryl sai e descobre que Karuna e Fixel conseguiram capturar Rivius, então ele os agradece pelo trabalho bem feito. Ele então se vira para Rivius, mas não há nenhum pingo de remorso em seu rosto. Mesmo quando lhe dizem que Spur foi derrotado, ele simplesmente diz que Spur deve ter se sacrificado de bom grado pela causa deles. E mesmo que o peguem, nada mudará, pois a menos que um milagre de sangue seja criado, o mundo está condenado. Beryl não faz ideia do que Rivius fala, mas assume que é conversa de louco. Na manhã seguinte, ele se encontra com Lucy para contar tudo o que aconteceu. Mas ele ainda está muito chateado porque não conseguiu trazer o corpo da irmã de Mui de volta inteiro. Lucy percebe que ele está triste, então, para animá-lo, ela o manda segui-la para lhe dar a recompensa prometida. Ela o leva a uma casa no meio da cidade e diz que essa é sua recompensa. Beryl fica chocado, pois estava procurando uma casa recentemente. Isso caiu como uma luva. Lucy o incentiva a dar uma olhada lá dentro, e para a surpresa de Beryl, ele encontra Mui varrendo o corredor. Ele pergunta o que ela está fazendo. Lucy explica que na noite passada, ela e Mui conversaram, e Mui decidiu se matricular na academia de magia. Mas para isso, ela precisará de um tutor legal, então a partir de hoje, ela viverá com Beryl como sua figura paterna. Faz 5 dias que Beryl se mudou para sua nova casa, e embora esteja empolgado por ter um lar com jardim e encanamento interno, ele ainda não se acostumou. Isso e o fato de que agora tem que cuidar de uma adolescente sozinho. Mui desce para o café e Beryl pergunta se ela gostou da comida. Mas Mui só diz que está tudo bem, desde que seja comestível. Mudando de assunto, Beryl se oferece para lavar as roupas de Mui de ontem, mas Mui diz que pode fazer sozinha, o que seria bom. Mas da última vez, ela só jogou água e deu por encerrado. Alguns segundos de silêncio constrangedor depois disso, até que Mui finalmente fala. Mas ela não está tentando puxar conversa nem nada, só quer pedir permissão para ir ao banheiro. Beryl a lembra que a casa também é dela, então ela não precisa pedir permissão para esse tipo de coisa. Mui diz que entende e promete que não vai mais pedir permissão a Beryl para nada, mas, pelo jeito que ela falou, Beryl sente que isso vai dar problema mais tarde. Ele já teve bastante experiência com adolescentes da idade de Mui, mas é uma história completamente diferente agora que ele está cuidando de uma. De qualquer forma, vai ser difícil conviver com ela se ela estiver sempre na defensiva. Então, ele precisa encontrar um jeito de quebrar o gelo. Ele se lembra que Kurumi e Fissel gostam muito do espetinho do mercado, então compra um para Mui. E ela diz que gostou, mas não demonstra muita reação visual. O próximo passo no plano de Beryl para se aproximar de Mui é ir ao teatro com ela e assistir a uma peça. Ele pergunta a Mui se ela gostaria de ir com ele, e ela concorda, então os dois aproveitam a peça. E depois de terminar, eles têm uma conversa de verdade sobre ela, o que é um ótimo começo para a conexão. Na manhã seguinte, Mui sai porque é o primeiro dia de aula dela, e Beryl a acompanha para dar um apoio moral.
Ela diz que ele não precisa fazer isso, mas Barrow insiste, afinal, como guardião, ele precisa ir à escola pelo menos uma vez. Embora não seja como se Barrow tivesse algum interesse pessoal no Instituto de Magia. Eles logo chegam aos portões do Instituto, e o lugar é muito maior do que Barrow esperava, então pode levar um tempo para se localizarem. Nesse momento, uma mulher os chama e pergunta se os dois são a nova aluna transferida e o pai dela. Barrow confirma, então a mulher se apresenta como Kinara e diz que é professora aqui no Instituto de Magia. Ela se oferece para mostrar o caminho e Barrow agradece a ajuda, pois ele não tinha a menor ideia de como navegar por aquele lugar. Enquanto caminham pelos corredores, Kinara pergunta a Barrow quem os apresentou ao Instituto de Magia, e Barrow diz que foi Lucy. Kinara fica surpresa ao saber que a diretora do Instituto os convidou pessoalmente, mas uma carta de recomendação assim permitirá que Mui pule o teste de aptidão. Então eles podem matriculá-la imediatamente. Kinara pergunta a Mui se ela já decidiu qual será sua especialidade mágica. Mui nem Barrow tinham ouvido falar disso antes. Kinara explica que existem vários sistemas de magia e a maioria dos magos tem seus pontos fortes e fracos. Então Mui precisará escolher um para focar. Mui diz que a única coisa que ela consegue fazer é produzir chamas. Então Kinara pensa que magia ofensiva seria a melhor opção para Mui. Mas Barrow ainda está um pouco confuso. Kinara continua explicando que existem 5 categorias de magia: ofensiva, defensiva, cura, aprimoramento e estilo de vida. E produzir chamas é um tipo de magia ofensiva. É por isso que Kinara sugeriu isso a Mui. Enfim, agora que a especialidade de Mui foi decidida, Kinara pergunta se ela gostaria de ficar nos dormitórios do Instituto ou não. Barrow e Mui não tinham a menor ideia de que existiam dormitórios. Para começar, então Kinara perguntou se eles gostariam de fazer um tour, e eles concordaram. Kinara leva Barrow e Mui aos dormitórios femininos, e o lugar é gigantesco. Há um refeitório onde os alunos recebem 3 refeições por dia, um banho e até quartos totalmente mobiliados para cada estudante. Mui parecia ter gostado muito dos dormitórios, e Barrow achou que parecia bem legal também. Mas ele está preocupado que Mui talvez não se adapte bem aos outros jovens de lá. Ela ainda age de forma fria e distante sempre que ele fala com ela, então ele pensa que talvez seja melhor se ela continuar morando com ele por um tempo. No entanto, logo lhe ocorre que ela pode estar agindo assim apenas porque ele é um coroa, então ela talvez tenha mais facilidade em se relacionar com pessoas da idade dela. Eles acabam passando por uma lanchonete de salsichas e parece que o lugar está com uma promoção hoje. Então Barrow pergunta a Mui se ela toparia parar ali para almoçar. Mui não tem queixas. Mas quando eles entram, o lugar está lotado de amantes de salsicha, sem espaço para eles se sentarem. No entanto, assim que Barrow está prestes a sair, ele ouve alguém chamá-lo. Então ele olha em volta e vê Serena acenando para ele. Ela diz a Barrow que ele pode se sentar à mesa dela se quiser e Barrow decide aceitar a oferta. Barrow e Mui se sentam à mesa de Serena, e já que ele está ali, aproveita para agradecê-la pela nova espada, pois ela foi muito útil outro dia. Serena diz que não precisa agradecer, mas ela também está um pouco curiosa sobre a garota que veio com Barrow. Então ela pergunta quem ela é. Barrow diz que é uma longa história, mas, para simplificar, Mui é a filha dele agora, e está morando em sua casa. Serena quase engasgou com a bebida ao ouvir isso, mas assim que recuperou a compostura, pediu desculpas pela sua explosão. Nesse momento, a comida deles chega, e enquanto comem, Barrow pergunta a Serena o que ela tem feito ultimamente. Ela diz que tem havido muitas caças a monstros perto da capital recentemente, principalmente porque uma delegação da nação de Sphym estará visitando em breve. Barrow não tinha ideia de nada disso, mas aparentemente há uma reunião anual entre nações aliadas, e a guilda é obrigada a caçar todos os monstros da área para garantir a segurança da delegação. Assim que terminam a refeição, eles saem, e Barrow diz a Mui que ela pode ir para casa sem ele, porque ele precisa ir para a Ordem dos Cavaleiros agora. Mas antes de sair, ele diz a Serena que Mui vai frequentar o Instituto de Magia, então ele agradeceria se ela pudesse dar algumas palavras de encorajamento a Mui. Serena fica surpresa ao saber que Mui tem talento mágico, então ela se aproxima de Mui e diz que é melhor ela se esforçar muito, porque os outros alunos do Instituto de Magia não estão para brincadeira. E com Barrow como guardião, é melhor ela não perder para ninguém. Mui diz que já sabe o quão forte Barrow é para um velho, mas ouvir Mui chamar Barrow de velho deixa Serena furiosa. Ela está prestes a começar a gritar, mas Barrow a acalma antes que ela faça algo de que possa se arrepender. Serena pede desculpas por ter explodido daquele jeito, mas ela só quer que Mui entenda o quão grande homem Barrow realmente é, e Mui admite que sabe em primeira mão o quão legal Barrow pode ser. Depois disso, Mui se despede e começa a ir para casa, e Barrow fica surpreso porque parecia que Mui se abriu um pouco para Serena enquanto conversavam. Serena diz a Barrow que Mui tem um potencial e tanto. Ela ainda é um pouco bruta, mas é uma garota honesta, então ela vai longe. Barrow fica feliz em ouvir isso, mas para Mui atingir seu potencial máximo, ela precisa do ambiente perfeito para crescer. E Barrow ainda não tem certeza se é melhor tê-la morando com ele ou deixá-la nos dormitórios. Lá no campo de treinamento, Barrow está conversando com a Lúcia sobre Mui e pergunta se é melhor para Mui se mudar para os dormitórios ou continuar morando com ele. A Lúcia surta assim que ouve que Mui está morando com Barrow porque ninguém a avisou disso, mas esse não é o ponto agora.
Kiruni se aproxima e diz a Beryl que os dormitórios são melhores porque não há tempo de deslocamento e ela ganha refeições gratuitas todos os dias. Beryl está ciente dos benefícios dos dormitórios, mas ainda está um pouco preocupado que Mui não consiga se ajustar a viver com outras pessoas. No entanto, Hamblet se aproxima e diz que a única maneira de Mui se sentir confortável com novas pessoas é conhecendo novas pessoas. A Lucia também se junta e diz que Mui deveria ir para os dormitórios, mas não porque ela realmente pensou nisso, ela só não quer que Mui continue morando com Beryl. Mais tarde naquela noite, Beryl vai ao escritório de Lucy para pedir a opinião dela sobre o assunto. E logicamente falando, Lucy acha que os dormitórios são melhores, embora ela tenha certeza de que Beryl tem seus motivos para se preocupar tanto com isso. Nesse momento, Faceli entra porque tem um relatório para entregar a Lucy. E já que ela está ali, Lucy decide perguntar a Faceli o que ela pensa sobre os dormitórios. Faceli diz que não há literalmente nenhuma razão para ficar longe dos dormitórios porque é muito conveniente, mas ela se pergunta por que Beryl e Lucy estão tocando nesse assunto agora. Lucy lembra Faceli de Mui, a garota que estava se transferindo para o Instituto de Magia. E Faceli se lembra dela porque ela pode acabar ensinando Mui em algum momento. Beryl fica confuso, então ele pergunta o que ela quer dizer e Lucy explica que o instituto está com falta de pessoal agora, então Faceli se tornou instrutora aqui devido ao seu talento incrível. Faceli está muito orgulhosa de si mesma e Beryl está orgulhoso de como ela é incrível, mas ele ainda precisa lidar com o dilema de Mui. Beryl de repente se levanta e sai porque tem muito o que pensar. Ele tem tentado dar a Mui a melhor vida possível como seu guardião. E o deixou feliz quando Mui concordou em morar com ele. Beryl também viu quão animada Mui parecia quando viu os dormitórios, então ele sabe qual é a melhor opção. Um pouco depois, Beryl chega em casa com uma sacola de compras, e assim que ele a coloca no chão, Mui pergunta se ele pode ajudá-la com algo. Ela tem ouvido um barulho estranho vindo da cômoda há um tempo e não tem ideia do que seja. Beryl decide dar uma olhada, ele se abaixa para ver se também consegue ouvir o som e definitivamente há algo ali. Ele levanta a cômoda e a move, para ver o que está causando o barulho, e para sua surpresa, encontra um buraco na parede. Poucos segundos depois, alguns ratos saem correndo, e Mui não parece muito incomodada, pois viveu em prédios infestados de ratos a vida toda. Mas Beryl, por outro lado, entra em modo de batalha e se prepara para expulsar os ratos da existência. Ele consegue perseguir um para fora da porta, mas os outros dois se organizam e correm para debaixo da mesa. Então Beryl não consegue pegá-los com uma vassoura. Beryl é forçado a se adaptar, então ele tira a camisa e tenta usá-la para pegar os ratos, mas eles continuam a evadi-lo a cada movimento. Eventualmente, Beryl se cansa e simplesmente vira a mesa de uma vez, e consegue esmagar um rato por baixo, mas ainda resta mais um para lidar. Ele o segue até o banheiro e o rato está correndo ao redor da banheira, então ele tenta pegá-lo com as mãos. Beryl não teria problemas em pegá-lo se fosse uma pessoa, mas ele não entende como os ratos pensam, então ele continua tentando agarrá-lo. No entanto, o rato continua mais rápido que ele e até consegue correr pelo braço de Beryl para evadi-lo. Contudo, antes que pudesse escapar, Mui bloqueia o caminho do rato com um pouco de fogo. Isso assusta o rato o suficiente para fazê-lo pular para trás, e essa abertura foi mais do que suficiente para Beryl pegá-lo no ar. Com isso, o último rato foi pego, mas Beryl fica surpreso que Mui tenha se esforçado para ajudá-lo, mesmo estando acostumada com ratos. Depois disso, Beryl pega uma bolinha repelente de ratos com um dos vizinhos para que os ratos não voltem, e então volta para a cozinha para começar a fazer o jantar. Ele está começando a perceber que Mui talvez não seja tão fria quanto ele pensou inicialmente. Ela veio pedir ajuda quando ouviu um barulho estranho e até o ajudou a pegar o rato, apesar de ter dito que não a incomodava. Se ela consegue trabalhar com outras pessoas assim, então talvez ele não precise se preocupar com ela morando nos dormitórios. Nesse momento, Mui entra na cozinha, então Beryl diz que ela vai ter que esperar um pouco mais para o jantar ficar pronto. No entanto, Mui diz que na verdade quer ajudar Beryl com o preparo da comida, e isso deixa Beryl feliz porque significa que ela realmente está se abrindo para ele. Um pouco depois, Mui e Beryl se sentam para jantar, e Beryl te agradece pela ajuda. Ela diz que não é problema, mas está planejando melhorar suas habilidades culinárias para poder preparar o jantar sozinha em breve. Beryl fica um pouco confuso, já que os dormitórios forneceriam refeições para ela, mas Mui diz que não quer ficar nos dormitórios. Ela prefere muito mais ficar com Beryl e ir e vir daqui. Beryl tenta convencê-la de que o dormitório seria melhor, mas Mui já tomou sua decisão. Beryl está sempre a mimando com tanta gentileza e ela gostaria de retribuir o favor, então ela quer ajudá-lo o máximo possível. Beryl fica emocionado ao saber que Mui realmente se importa com ele, então ele concorda em deixá-la ficar aqui se é isso que ela realmente quer. Alguns dias se passam e depois do treinamento, a Lucia se aproxima de Beryl porque ela tem algo a dizer a ele. Ele precisa comprar roupas novas. Uma delegação do reino de Sfin estará chegando em alguns dias, e a Ordem dos Cavaleiros foi solicitada para guardar os oficiais de Sfin enquanto a delegação acontece. Beryl assume que os líderes da igreja de Sfin virão, e ele está preocupado que possa ter que lidar com mais pessoas como Rivius. Mas Hamblet diz que as delegações são geralmente tratadas por políticos de alto escalão e pelas famílias reais de ambas as nações. Dito isso, a Lucia tem pensado em fazer Beryl conhecer as famílias reais de ambos os países. Kiruni e Hamblet acham uma ótima ideia, já que Beryl se tornará conhecido em vários lugares, mas Beryl acha que conhecer a família real está um pouco acima do seu salário.
No entanto, a Lucia lembra que ele é um instrutor especial que foi contratado com o selo de aprovação da família real, então ele terá que conhecê-los mais cedo ou mais tarde. E se ele vai encontrar a realeza, sua roupa usual simplesmente não vai servir. Hamblitz acrescenta que os membros da Ordem dos Cavaleiros podem usar sua armadura ou seu uniforme cerimonial. Mas como Beryl não é membro da Ordem, ele precisa encontrar algumas roupas apropriadas para a ocasião. Beryl entende o ponto deles, então diz que pode ir comprar um traje formal quando tiver tempo, mas a Lucia se recusa a deixá-lo ir sozinho. Parte da razão pela qual ela até sugeriu isso é porque ela ainda não teve a chance de sair em um encontro com Beryl. Então ela inventa uma desculpa sobre Beryl não estar familiarizado com as lojas de roupas da capital, então é muito importante que ela vá com ele. Beryl diz que tudo bem ela ir com ele, e a Lucia fica feliz por finalmente conseguir passar um tempo com Beryl. Então ela diz para ele encontrá-la amanhã à tarde, mas enquanto isso, ela tem um trabalho que precisa resolver. Enquanto a Lucia se afasta, Karune pergunta a Hamblitz se ele notou que a Lucia estava sendo bem agressiva sobre ir às compras de roupas com Beryl. Hamblitz assume que ela só se importa muito com a imagem de Beryl, já que ele é o mestre dela, mas Karune acha que é muito mais profundo do que isso. Mais tarde naquele dia, Beryl volta para casa e Mui diz que um pacote foi entregue mais cedo hoje. Beryl lê o bilhete na frente, e é uma mensagem de agradecimento de Avery. Ele queria dar um presente a Beryl para mostrar sua gratidão pela ajuda de Beryl, então ele enviou um monte de roupas para Mui. Mui não acha que todas essas roupas cheias de babados combinariam com ela, mas Beryl diz que deve haver alguns vestidos bons ali, então ela pode escolher os que gostar mais tarde. Por enquanto é hora de jantarem, então os dois se sentam e começam a comer. Enquanto jantam, Beryl diz a Mui que em breve estará guardando algumas pessoas importantes no trabalho, e ele precisa de roupas adequadas, então ele vai fazer compras com a Lucia amanhã à tarde. Mui se lembra de a Lucia como a garota de cabelo prateado, então quando Beryl pergunta se ela gostaria de se juntar a ele e a Lucia na viagem de compras, Mui diz que não. Não precisa ser um gênio para perceber que a Lucia quer que isso seja um encontro, e Mui não quer se meter. No dia seguinte, Beryl se encontra com a Lucia conforme o planejado, mas esta é a primeira vez que ele a vê com suas roupas normais, então ele fica um pouco chocado com o quão bonita ela está. A Lucia o agradece pelo elogio e ela fica feliz que Beryl notou sua roupa, mas eles realmente precisam ir. Enquanto os dois saem, Kirune e Hamblitz aparecem de trás da esquina. Kirune conhece a loja que a Lucia vai levar Beryl, então ela já mapeou uma rota para que ela e Hamblitz possam espioná-los sem serem pegos. Hamblitz a chama de sem vergonha por invadir a privacidade de Beryl e a Lucia assim, mas ela aponta que ele é tão culpado quanto ela porque veio junto. A Lucia o leva a uma de suas lojas de roupas favoritas, mas Beryl fica um pouco desconfortável porque ele não se encaixa na aura de alta classe da loja. Assim que a Lucia entra, o gerente a cumprimenta pelo nome e pergunta se há algo em que ele possa ajudá-la. A Lucia diz que só quer dar uma olhada, então o gerente diz que ela está à vontade para fazer isso, e se houver algo de que ela goste, ele estará ali para ajudar. Beryl acha o gerente muito prestativo, mas ele não sabe nem por onde começar a procurar com a quantidade enorme de roupas ali. Ele também não confia no seu senso de moda, então decide deixar as compras para a Lucia. Mas quando ela finalmente escolhe algo, Beryl percebe que o senso de moda dela é pior que o dele. O gerente se aproxima e diz a Lucia que ela fez uma excelente escolha, mas Beryl sabe que ele está dizendo isso apenas porque quer fazer uma venda. Se ele usasse aquilo na delegação, nunca mais conseguiria se recuperar da vergonha. Então ele educadamente diz que gostaria de continuar procurando antes de tomar qualquer decisão. Beryl agora aceitou o fato de que, se ele deixar as compras para a Lucia, ele vai acabar parecendo um espantalho, então ele precisa tomar alguma iniciativa. Ele olha ao redor da loja e avista um terno lá no fundo que parece que combinaria com ele. A Lucia diz que não gosta, já que não tem babados, mas um terno simples é exatamente o que Beryl quer. Além disso, parece que seria muito confortável. A Lucia ainda não concorda com a escolha de Beryl, mas a escolha é dele. Então, se ele diz que gosta, é isso. Ela pediu ao gerente para guardar aquele terno para eles porque gostariam de dar uma olhada em algumas outras lojas antes de tomarem a decisão final. Pessoalmente, Beryl ficaria mais do que feliz com o terno que acabou de escolher, mas como a Lucia está se esforçando para ajudá-lo a fazer compras, ele não pode simplesmente ignorar a opinião dela. Os dois saem da loja, e a Lucia pergunta a Beryl se ele gostaria de parar em um restaurante para almoçar antes de continuarem as compras. Enquanto isso, Kirune e Hamblitz ainda estão espionando-os, e Kirune está realmente investida no encontro de a Lucia agora. A Lucia leva Beryl ao seu restaurante favorito na parte da cidade dele, e é um pouco chique demais para o gosto de Beryl, mas ele está aberto a experimentar coisas novas. Pouco depois a comida deles chega e tudo está indo exatamente como a Lucia planejou. Compras e depois almoçar em um restaurante chique faz disso um encontro oficial, então ela está radiante de emoção. Enquanto isso, Kirune e Hamblitz estão sentados em uma mesa próxima, e ambos estão surpresos porque nunca viram a Lucia tão feliz. Kirune diz que deve ser porque ela está em um encontro com Beryl, mas Hamblitz aponta que se compras e almoço é tudo o que é preciso para ser um encontro, então isso não significa que ele e Kirune também estão em um encontro? Mais tarde naquela noite, Beryl e a Lucia estão voltando da viagem de compras, e Beryl se desculpa porque, embora a Lucia o tenha levado a tantas lojas, ele acabou comprando apenas o terno que escolheu na primeira loja.
A Lúcia diz que não é problema, contanto que ele goste, e além disso, ela se divertiu muito hoje. Ambos se despedem, e enquanto Beryl se afasta, a Lúcia fica ali parada, olhando para ele. Hemblitz e Carune ainda estão observando de trás de uma esquina, mas Hemblitz tem muitas perguntas, então ele sai e decide ir falar com a Lúcia. Primeiro, ele pede desculpas à Lucia e diz que praticamente a espionou o dia todo. Mas a Lucia diz que não se importa, já que não fez nada de que se envergonharia. Agora que isso está resolvido, Hemblitz diz que tem uma pergunta para ela. E depois que a Lucia concorda em responder, ele pergunta o que ela realmente pensa de Beryl. No dia seguinte, Krumme se aproxima de Hemblitz no salão de treinamento e pede desculpas pelo dia anterior, pois depois que ele saiu do esconderijo, ela se assustou e o deixou para trás. Hemblitz diz que está tudo bem, e caso ela estivesse preocupada, ele fez questão de não contar a Lucia que Krumme também estava espionando-a. No entanto, isso só faz Carune se sentir ainda mais culpada, já que foi ela quem convidou Hemblitz para ir lá. Nesse instante, a Lucia chega e Hemblitz a cumprimenta como de costume, mas Carune ainda está um pouco nervosa, então ela se afasta devagar, dizendo que vai praticar seus golpes de espada. Ontem, quando Hemblitz perguntou a Lucia o que ela achava de Beryl, ela disse que só queria fazê-lo feliz, e Hemblitz tem tentado entender o que ela quis dizer com aquilo. Nesse momento, a Lucia interrompe seu devaneio e pede desculpas, pois ela planeja usar o salão de treinamento por um tempo. Hemblitz pergunta o porquê, então ela explica que assim que Beryl chegar, ela planeja desafiá-lo para uma luta. Hemblitz fica surpreso ao ouvir isso, mas a Lucia justifica sua decisão, alegando que isso aumentará a confiança de todos em Beryl se o virem lutar de igual para igual contra a Comandante da Noite. Hemblitz concorda, pois, mesmo que ele perca, um bom desempenho contra a Lucia seria uma prova inegável de que Beryl é um instrutor qualificado. Mas Hemblitz pergunta se essa é realmente a única razão pela qual ela quer lutar contra ele. Alice admite que se vencer, ela planeja confessar um de seus desejos a Beryl, mas é só isso que ela está disposta a dizer. Então, ela se desculpa e se retira para se preparar. Assim que Alicia se vai, Carune se aproxima de Hemblitz novamente e pergunta sobre o que ele e Alicia estavam conversando. Hemblitz a informa que Alicia planeja desafiar Beryl para uma luta quando ele aparecer, e se ela vencer, disse que vai confessar seus desejos a ele. Kiruna surta, pois isso só pode significar que Alicia vai dizer a Beryl que o ama. E agora que ela pensa bem, faz muito sentido, já que se divertiu tanto ontem. Ambos acham a Lucia linda, e com uma ótima personalidade, então muitos caras teriam sorte de tê-la se declarando para eles, mas não há como saber como isso vai se desenrolar. Um pouco depois, Beryl chega, e assim que ele pisa no salão, Lucia se aproxima dele. Beryl fica surpreso ao vê-la, já que ela geralmente está ocupada com outras tarefas a essa hora do dia, então ele pergunta se ela está ali para um treino extra. Lucia confirma e diz a Beryl que gostaria de ter uma luta com ele. Mas isso realmente não era o que ele esperava ouvir. Alicia diz que quer um treinamento de combate real antes que a delegação chegue, e quando ela coloca as coisas dessa forma, Beryl não vê razão para recusar, então ele concorda com a luta. Ambos pegam espadas de treino e assumem suas posições, mas, dado o fato de que Alicia é a capitã dos cavaleiros, Beryl não acha que tem muitas chances aqui, mas é só para ajudar Alicia a praticar, então ele está tranquilo com as probabilidades contra ele. Antes da luta começar, Alicia diz a Beryl que as pessoas a chamam de relâmpago por causa da rapidez de seus ataques, então é melhor ele estar preparado, e assim que a luta começa, ela demonstra o quão rápida ela é. Beryl conseguiu bloquear o golpe inicial dela, o que é bem impressionante, já que a maioria das pessoas mal consegue reagir à sua velocidade. Mas isso ainda o deixou nervoso, pois ele nunca teve que lutar contra alguém com a velocidade de Alicia antes. Alicia continua com uma série de golpes, mas Beryl consegue aparar cada um e manter sua posição. Ele está começando a notar algumas coisas, como o fato de que a Lucia deve ter treinado como uma louca, além de suas obrigações de comandante e seus sinais habituais antes de um ataque não estão mais lá. Beryl não consegue continuar aparando nesse ritmo, então decide ir para a ofensiva, mas a Lucia consegue manter o ritmo e começa a empurrar Beryl para trás. Ele vai precisar se concentrar em cada mínimo movimento que a Lucia faz se quiser encontrar uma abertura. Enquanto ela avança contra ele novamente, Beryl finalmente percebe uma falha no movimento do joelho de Lucia, então ele consegue saber quando ela está prestes a atacar e a parar o golpe. Mas com a velocidade dela, ainda não é fácil acompanhá-la. Além disso, as observações de Lucia são tão aguçadas que ele não consegue acertar um único golpe nela. Beryl agora tem certeza de que não há como vencer a Lucia em uma luta justa, mas não há regra que diga que ele precisa jogar limpo. Depois que Alicia avança contra ele novamente, ela encontra uma abertura no lado de Beryl, então ela se reposiciona para tirar vantagem disso. Mas antes que seu golpe pudesse atingir, Beryl agarra as abas de seu casaco e a joga no chão. Isso é um ponto para Beryl, mas Carune se pergunta se fazer algo assim é realmente aceitável. Hemblitz diz a ela que não há regras em uma luta de verdade, e além disso, Beryl é a única pessoa capaz de executar com sucesso um movimento como esse contra Alicia. Alicia aceita sua derrota, e Beryl diz a ela que ela luta um pouco limpo demais. No combate real, seu oponente vai aproveitar qualquer vantagem que puder, justa ou não. Então você sempre precisa estar preparada para responder à altura. Nesse instante o relógio toca, então Beryl diz que vai fazer uma pausa para o almoço, e depois que ele se vai, Hemblitz e Carune se aproximam de Lucia. Carune achou a luta incrível, mas ela quer saber se a Lucia realmente ia contar a Beryl o que sentia por ele se tivesse vencido.
A Lucia age confusa e diz a Kurune que só ia pedir a Beryl para ir fazer compras com ela novamente. Kurune agora se sente boba por pensar que a Lucia estava apaixonada, então ela se afasta envergonhada. No entanto, assim que Karune sai, Hemblitz faz a mesma pergunta a ela e a Lucia admite que sim, queria se confessar a Beryl. Ela quer que Beryl seja feliz mais do que tudo, e seria ótimo se ela pudesse ser quem o fizesse feliz, mas ela também está bem se for outra pessoa, caso as coisas não deem certo para ela. Mais tarde naquela noite, Beryl está de volta em casa, e ele está contando a Mui tudo sobre sua luta com a Lucia, e como ele mal conseguiu se segurar. Ele admite que foi ótimo ter sua aluna se esforçando tanto em uma luta contra ele, mas, pelo que parece, Mui acha que foi mais do que apenas uma luta para ela. Mui está prestes a dizer a Beryl que parece que a Lucia está apaixonada por ele, mas ele a interrompe no meio da frase. Ele sabe o que ela ia dizer, mas prefere não ouvir, porque a Lucia é sua aluna, e há uma enorme diferença de idade entre eles. Este foi o fim do 8º episódio, então já sabe, se inscreva no canal para não perder a próxima parte dessa aventura.